pessoal. Estamos aqui no Conversa com Ele, edição 2024. E nós cremos assim que esse ano de 2024 nós estamos chegando aí com muita coisa legal, com muitas entrevistas bacanas, para trazer o quê? Trazer esperança, trazer referência, trazer alegria, dizer para você que você pode recomeçar, que você pode se inspirar na história de cada homem que tem sentado aqui ou de cada mulher no Gabicast, porque nosso intuito aqui é gerar impacto na sua vida, gerar diferença na sua vida. E hoje eu tô aqui com um homem que, o Senhor, né, um pastor, alguém que tem sido levantado nesse tempo, que tem um projeto muito bacana e que todo mundo, pelo menos em Teresópolis, já conhece. Mas como a gente sabe que esse nosso podcast aqui alcança outros lugares, então você vai ter a oportunidade também de estar conhecendo um pouquinho da história, de estar se inspirando, de estar sendo também, quem sabe, aí tocado e levantado. Então, desde já eu quero te pedir uma coisa. Curte esse podcast, compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que você também vai ser instrumento para levar essa palavra para alguém, ok? Então, a gente vai agora passar a palavra para ele, ele vai se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Olá, tudo bem, Gabi? Bom dia. Bom dia. Aqui é bom dia, lá é boa noite. A gente não sabe, né? Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, falando um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração há 8 anos atrás, né, do projeto aí que a gente faz hoje, né, que a gente vai estar falando aqui um pouquinho. Pro pessoal conhecer, né? Meu nome é Marcelo, né? Sou casado, tenho 3 filhos, já tenho 2 filhos adultos, vou ser vovô agora. Gente. Tenho o Arthur de 6 anos, que é a raspa do tacho, né? É meu temporal, né? Meu temporãozão. Uhum. E eu sou da Nova Igreja de Cristo da Barra, né? Do pastor Vinícius, né? Eu sou presbítero lá, né? Direciono um projeto hoje, sou líder também lá da igreja lá. Sim, tem muita coisa. E é um prazer, assim, né? Primeiramente, a gente poder falar um pouco daquilo que Deus nos direcionou. O mais interessante disso tudo, começando, é que eu tô com 50 anos e Deus me direciona esse projeto depois de 40 anos, depois já de uma idade bem avançada, vamos dizer assim, né? Deus coloca esse projeto que a gente vai estar falando hoje, que é o da palhaçaria, né? Que é da ONG, do Trupe Nós Aí, na minha mão. Trabalhei sempre com teatro, sempre trabalhei com rua. Mas quando eu conheci a palhaçaria, mudou a minha visão em relação a, principalmente, evangelização, principalmente naquilo que eu tenho como proposta e naquilo que Deus também me chamou para falar do amor dele. E a palhaçaria, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso aí é algo que, às vezes, falta até palavras, porque quem está, começou eu e minha filha, para tu ter uma ideia, só eu e minha filha, e onde a gente já está hoje, depois de 7 anos, né? E agora vai pro 8º, então a gente sabe que 7 é o ano da perfeição. É verdade. Algumas coisas aconteceram com a gente ano passado. E o número 8, né? Tô falando na questão simbólica, né? O número 8 é o do homem, né? Sim. Então também eu acredito que é o ano que Deus tem pra minha vida algumas coisas também dentro do projeto, né? Primeiro ele, depois a gente. Sim. Para que a gente possa colocar aquilo que tá no nosso coração primeiro voltado no coração de Deus. Então tem muita coisa aí muita pra coisa falar. pra falar. Um podcast coisa. Não dá, você sabia? Não dá um podcast. Porque quando a gente começa a conversar, a gente começa aí, assim, eu gosto muito quando a gente tá, né, traçando esse paralelo e a gente fala do atual. O atual, ele tá ligado a um conjunto de coisas que formaram você, que formaram o seu ministério. Então, assim, quem era o Marcelo, né? Você tá falando aí, comecei o projeto com 40 anos, né? Só que o Marcelo tem uma profissão, o Marcelo tinha sonhos, né? Desde pequeno, né? Então, assim, o Marcelo se imaginava fazendo o que você está fazendo hoje? Qual era o seu sonho antigo? Qual era o seu objetivo antigo? O que acontece? Eu não sou daqui de Teresópolis, né? Quer dizer, agora eu sou porque eu tô há 27 anos. Já cidadão honroso. Eu vim pra cá com 23 anos, né? Tenho 27 aqui, tô com 50, quer dizer, eu vou fazer 51 esse ano. E meus pais são pastores, né? Meus pais já são de idade, já estão hoje não mais em igreja, mas estão na igreja sede, que é no Rio. Sim. Eles são da Cristo Vive lá em Campinho. Sou do Rio, carioca da gente, já fui surfista, não parece não, tá, gente? Não peguei maneira de mas de o cabelinho não. Assim ainda é moderninho, de surfista. Assim... o cabelinho tal. O pessoal até brinca um pouquinho, mas eu pegava onda de bodyboard na época de 90, eu fui garoto da praia. Garoto da praia. Apesar de ser... Eu sou teresopolitana, mas eu surfava também. Então, Então, o pessoal que eu aqui, filho, né?
E assim, eu sempre fui envolvido, até na escola, com o negócio de teatro e tal. Só que o que acontece? Eu fui criado na igreja até os 12 anos, 13 anos. E por conta do meu pai meio que se afastar, meu pai não era pastor nem minha mãe na época, ficou aquela, né? Então tudo vem de casa, né? O maior exemplo são nossos pais, a referência somos nós. E aí minha mãe sempre da igreja, meu pai vai se distanciar com isso. Eu e meus irmãos também, tenho mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E nisso aí eu meio que fiquei fora da igreja por muitos anos, né? Só que é aquilo que falou, né? A gente pode traçar planos, a gente pode fazer planos, mas a última palavra sempre é do Senhor, os caminhos sempre são deles. Eu passei um tempo, um período da minha adolescência para a juventude meio conturbada, porque eu fui dependente químico quase 15 anos, ninguém quase sabe. Quando o pessoal me olha e fala assim, mas você... Mas eu falei, cara, sempre eu fui muito discreto. Discreto assim, porque eu sabia que estava errado. Sim. Sabia, né? Era aquela coisa no sapatinho, né? Era muito assim. Mas eu vivi, né, praticamente 15 anos, até o início do meu casamento. Mais um pouquinho, meus filhos ainda pequenos também. E 15 anos é muito tempo, né? Muito tempo. Eu fui viciado em cocaína, né? Na época eu não gostava de fumar, mas usava, e aquilo ali, assim, dentro daquilo, mas sempre fui uma pessoa boa, só que fiquei dependente, né? Só que eu entendo para que não me acontecesse nada do Rio, Deus ele move, Deus ele faz, né? Quando ele tem um plano na nossa vida, eu entendo disso. Deus ele consegue me tirar do Rio de Janeiro, vou para Rio das Ostras, morei 3 anos no Rio das Ostras, onde eu conheci minha esposa, que era daqui. E aí, conhecendo ela, casou comigo, não sabia do que eu fazia, porque eu sempre fui muito discreto, eu fazia muito discretamente as coisas. E aí, sempre sozinho, sempre tive amigo, mas por conta da questão. E aí, casei, ela, por causa do Rio, não gostou do Rio, quem é da Teresópolis para ir morar no Rio é complicado demais. E assim, nesse período, assim, mesmo que eu ainda fora da igreja, tinha momentos que eu ia para a igreja, porque minha mãe sempre, Marcelo, vamos... Né? Mãe sabe das coisas, né? Eu achava que ela não sabia, mas ela sabia. Sim. E a ideia é sempre, não, vem pra igreja, vamos. Eu falei, mãe, mas vou fazer o que na igreja? Não, vai lá. Ela sempre, na intenção de direcionar, quem sabe lá você vai achar uma mulher de Deus. Eu falei, mãe, eu vou lá na igreja só pra namorar. Eu falei, não, mas vai, né? Mesmo verdade. Que ainda vá nessa intenção. Então, assim, começou meio que por aí. Então, muita gente não conhece da minha vida, né? Então, cara, assim, porque a pessoa olha só o momento atual, né? Não vê que tem uma história por trás e o que aconteceu. Mas sabe o que acontece? Eu, como cristão hoje, quando eu me converti, quando eu vim pra cá, porque assim, eu ia pra igreja lá, eu conhecia, eu tinha... Não digo que é temor, né? Porque se a gente tem temor, a gente não vai viver na prática do pecado. O temor, ele vai fazer com que você não peque. Sim. Ou se pecar, vai ser acidentalmente. Sim. Que é a vida do cristão deve ser. Sim. E aí, mas eu sabe, quando você ia lá, fazia, e tu ia na igreja, tu sabia que estava errado, então tinha essa luta. Peso, né? Porque assim, eu entendo que hoje, no mundo espiritual, né, hoje a gente fala sobre batalha espiritual, nem tudo é o diabo. O diabo, ele vai usar as brechas que eu tô permitindo que ele acesse. Ele usa a legalidade. Até porque, se alguma coisa acontecer comigo, ou se ele tentar encostar em mim, tudo tem que ter permissão de Deus. Exatamente. Até pro diabo encostar em mim ou fazer algo comigo, Deus tem que permitir. Então é isso que às vezes a pessoa entende, tu não. É claro que a minha legalidade, e aí é uma vontade permissiva de Deus, que aí Deus permite por conta da minha escolha, daquilo que eu estou fazendo, mas Ele está sempre dentro do controle. Então, eu entendo que assim, Deus tem preferência, eu falo muito disso. Deus escolhe. Ele não faz acepção em relação à salvação, mas escolher, Deus escolhe. Escolhe. Isso é dele, é um princípio dele. Deus escolheu os homens da Bíblia, então não vai escolher. Então ele não vai separar alguns. Ele distribui o dom conforme ele quer, não é isso que o texto diz? Ele distribui o dom conforme ele quer. Então a gente precisa entender um contexto. A gente vê um Deus assim, claro, misericordioso, salvador, mas quando Deus tem um plano na nossa vida, eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, mas Ele que tem o controle. A morte e a vida estão na mão de Deus, cara. Então eu entendo dessa forma, porque assim, se eu fosse ver, é claro, não cheguei o Espírito Santo, né? A gente sabe que a gente não pode mais... se a gente for ver exemplo na Bíblia, a Bíblia ela vai falar de homens que estavam com Deus, mas foram imperfeitos em algum momento da sua caminhada. Sim. Pecaram de uma forma assim... Na verdade, a maioria, né? Dos grandes homens usados, chamados por Deus, todos eles tinham um momento ali onde a gente via... Não digo como uma falha de caráter, sim, mas... uma fragilidade. Uma fragilidade, exatamente. Por que a gente tem isso? Então, assim, eu entendo que Deus ele tem o controle, né? Ele vai permitir.
Aí, só que a gente pode, como se diz, retardar aquele processo que Deus tem pra gente. Sim. Você tá entendendo? Então, por exemplo, até porque assim, minha mãe, eu com 17 anos, minha mãe falava assim, tu vai ser pastor. A linhagem da minha mãe é do Rio Grande do Norte, de Natal. Toda a família. E a linhagem dela, principalmente, todo mundo é pastor. Os irmãos dela são pastores. Então, eu venho de uma linhagem... Sacerdotal. E aí, assim, minha mãe, com 17 anos, ela falou assim, tu vai ser pastor. Eu falei, que nada, mãe, que eu vou ser pastor, mãe. Não, tu vai ser, porque eu gerei filho para bênção. E outra coisa, Deus falou comigo. Só que eu acho que não sei se aconteceu isso com você, e a maioria dos pastores que eu conheço, tanto meu pastor hoje, ele fala, Marcelo, eu nunca almejei ser um pastor. Sim. Eu até corri, eu até tipo assim, não é isso. Mas a gente não pode impedir aquilo que Deus tem. Então assim, aconteceu do jeito de Deus, eu também não dei muito ouvido, mas a gente vai fazendo... A gente vai tentando fazer da nossa forma, mas... Nosso braço. Isso aí, a gente vai fazendo. E assim, conheci minha esposa, né? Vim para Teresópolis, cheguei aqui em Teresópolis, eu me converti numa igreja batista, bem pequenininha, na Ponte do Imbuí. Eu e minha esposa, a gente tinha 2 filhos pequenos, muita dificuldade de não conhecer ninguém na cidade, né? Para trabalhar, tudo muito difícil, né? E vim de uma cidade grande, porque eu sempre trabalhei em shopping, né? Porque eu pegava onda, eu trabalhei no Barra Shopping, trabalhei no Rio Sul, então eu tinha... Só que a minha vida era só pro trabalho. Ia pra praia, não tinha muita responsabilidade dentro de casa, sem ajudar, até uma conta e tal, mas... E saí de casa. Eu com 16 anos eu fui morar sozinho com um amigo, entendeu? Assim, na casa dele, né? Só que com a família espírita, olha só que doideira. Então... E assim, a gente sabe que tudo tem uma influência também, né? A dar legalidade. Então assim, a gente começa, só que eu sempre trabalhei na escola com teatro, eu sempre gostei muito disso. E aí quando a gente vem para Teresópolis, depois que se converte, né? Passei para Batista, depois fui para casa de oração, né? Fiquei 20 anos na casa de oração. 20 anos é onde a gente começou a trabalhar. Né? Comecei ali, o pessoal tratou na minha vida, entendeu? E aí aquilo que eu te falei, eu não uso eu procuro falar da minha vida, da que eu vivo hoje, não do que eu vivi lá atrás. Existe a oportunidade de eu falar o que eu vivi. Eu não preciso ficar falando o que eu era. Eu tenho que falar o que eu sou hoje. Aquilo que eu tenho hoje com Deus. É claro, dentro de uma oportunidade e para pessoas específicas, o meu testemunho ele vai servir para alguma coisa. Eu não uso o meu testemunho ficar... Eu não vivo pra do se meu promover, né? Eu não fico assim, mas eu era e tal. Falei, eu acho que isso não sou contra quem faz ou quem vive, né, do testemunho dela. Às vezes tem testemunhos que são edificantes demais. E que Deus usa até a vida dessas pessoas com esse propósito específico. Exatamente, até porque o que eu fiz não tem nada de extraordinário. Para mim seria até um pouco de vergonha naquilo que eu vivia, mas eu vou usar dentro de um momento oportuno. Sim. Entendeu? E dentro da caminhada, sim, porque mesmo ainda dentro da igreja, tanta gente falha. É verdade. Tantas vezes a gente errou, né? Hoje eu aprendi uma coisa, até meu pastor Vinícius, eu brinco com ele, eu sou mais velho que ele, mas ele é meu mentor, ele é meu líder. Ele é meu pastor, ele é o que hoje, né, me direciona, ele é meu pai espiritual. E ele fala assim, tudo é organizado, sabe? Tudo tem que ser organizado. Eu não era uma pessoa organizada, hoje eu já estou melhorando, entendeu? Porque a gente precisa, até a forma do conhecimento, né, o pastor, a gente precisa, conhecimento nunca ocupa espaço, mas a gente também precisa reconhecer o que a gente precisa melhorar, ainda mesmo dentro da caminhada cristã. Mesmo dentro da caminhada, é uma busca contínua, né? A gente tem que... A hora que a gente achar que a gente já tem conhecimento suficiente, acabou. Acho que o conhecimento ele abrange muita coisa. Sim. Mesmo que eu ainda não viva do conhecimento que eu tenho, a gente precisa saber. Sim. A gente precisa conhecer. Então... E ele não é algo, né? A gente está falando aqui, não é algo dentro de um contexto só religioso. Conhecimento, ele é para todas as áreas da nossa vida. Né? Toda pessoa que não busca sempre o conhecimento novo em qualquer área que seja, ela vai atrofiar, ela vai paralisar. Sim. Até, se a gente for ver a igreja, eu vivi 20 anos dentro do ministério, e aí é que a gente precisa estar atento. Eu trabalhei, como eu te falei, dentro da igreja eu trabalhei muito tempo com teatro. Então eu fiz muito, né, Ricardo sabe disso, né, Ricardo? Pantomima, eu trabalhei muito com teatro de rua, pantomima, é o que eu gostava. E trouxe pessoal de Jocum para fazer treinamento. Então eu fui líder do teatro na igreja. No teatro fiquei 15 anos e fui 10 anos líder na casa de oração. E aí, assim, meu intuito sempre foi evangelizar. Eu sempre gostei disso. Eu gosto muito de estar mais na rua, às vezes, do que estar dentro da igreja no contexto para falar. Sim, tá? Sim.
A igreja é o melhor lugar porque é a extensão da nossa casa, né? A igreja. Mas enquanto chamado, né? Exatamente. Como chamado, aquilo que inflama o seu coração. A rua, mesmo, só que tipo assim, a gente já passou vários períodos, não sei se a pastora também já passou por isso. A gente já foi muito pentecostal, já foi mais tradicional, Enel. São fases, né? E assim, a gente teve uma época na casa de oração que via um pessoal do manto mesmo, de revelação. Eu vejo você indo pra não sei aonde, para as nações. Eu falei, caramba, eu ficava com aquilo no meu coração, inflamando. Só que, por outro ponto, minha esposa estava do lado e nunca falava para minha esposa, só falava para mim. Aí minha esposa falava assim, que Deus é... Realmente, que Deus é esse. Se Deus confirma algo no teu coração, pastor, se você é casado, principalmente, é um princípio, a família ela tem que fazer parte. Sim. O ministério, mesmo que ainda o homem ele seja o sacerdote, no modo geral, como conceito, princípio bíblico, você tem que ser para todos. Então minha esposa falou, como é que Deus falou para você e não falou para mim? Se Deus confirmou algo com você, eu até entendo que Deus pode falar e confirmar isso lá na frente. Sim. Mas tem que ser para os dois. Tem que ter um acordo, né? É família. Exatamente. Então, assim, minha esposa sempre foi... Então, eu me empolgava muito. Vou para... Né, novo ainda de evangelho. Falta de maturidade, aquela coisa assim. Isso aí. Só que eu nunca imaginei. E sempre trabalhando, sempre fui muito servo. Até hoje, dentro do princípio que a gente trabalha no Batalha Espiritual, né? Que a gente está fazendo... Vai fazer agora o seminário, que a gente está planejando aí junto com o pastor. A gente precisa falar muito sobre honra. Sim. A questão de honra na batalha espiritual. Quando fala de autoridade, não só autoridade constituída de Deus que seja o homem ou não, no modo geral. Claro que aí existe autoridade para os homens, né, para aqueles que você serve, independente se da parte eclesiástica ou não, porque você tem que obedecer. Claro. A questão toda é o princípio. É o princípio. Entendeu? O meu chefe, né, tem isso tudo. Não gosto dele. Não, meu irmão, mas às vezes o cara é um cara... Você pode nem gostar, ele pode nem ser cristão, mas ele, às vezes a conduta dele é certa, ele é um cara que é honesto, ele é um cara que tem um bom caráter. Então, isso que o cristão também ele tem que analisar. A gente vai ver na Bíblia, Daniel, entendeu? Sendo submisso a Nabucodonosor, que era um rei ímpio, não conhecia a palavra. Então, tu tá entendendo? Então, hoje que nem cristão, porque assim, o que eu fico mais triste hoje tudo, Deus... Peraí, mas Deus trabalha com princípio. Exatamente. Independente se o cara é bom ou não, às vezes o cara pode ser até de uma outra religião, mas ele tem uma conduta e você saber que tem que respeitar isso. Exatamente. Eu posso não concordar, mas existe o respeito. Existe o princípio não se quebra, não se muda. Exatamente. Então a gente às vezes quer dar, mas Deus não deu. Isso não é de Deus. Cara, vai orar pela vida dele. Isso aí. Diferente se é um princípio, se está quebrando o princípio. Então, você como cristão, então esse trabalho não é para mim aqui, chefe. Eu tô saindo, você pode me mandar embora. Se você não tá satisfeito, pede para sair, mas hoje não, vou fazer Você até como cristão tem uma atitude, vou fazer negócio pro cara me mandar embora. Olha só. Oração até de feiticeiro, né? Exatamente. Então, o povo de Deus precisa entender isso. Às vezes a gente entender essa questão toda. E na igreja, principalmente. Sim. O que existe hoje, acho que a maior dificuldade hoje dentro da igreja, nesse contexto e como liderança, hoje eu sou líder, hoje eu lidero fora o ministério dentro da igreja, hoje eu trabalho com Casados para Sempre também dentro da igreja. Então, assim, tem algumas coisas que eu estou muito com o pastor Vinícius, então estou sempre fazendo visita, auxiliando. Só que, tipo assim, eu aprendi princípio de honra, que é o quê? Tudo que eu faço, pastor. Quando a pastora me convidou para vir no podcast, antes de confirmar com você, eu falei, pastor Gabriela, o que tu acha? Eu posso ir? Claro. Eu não comunico ele, eu não falo assim, pastor, tô indo lá não. Eu posso ir? Eu sei que eles conhecem, eu sei que ele ia falar não, sem problema nenhum. Mas é o princípio de honra. Exatamente. Então, isso eu aprendi na casa de oração. Então, isso aí hoje, posso falhar em algum momento, mas sim, geralmente tudo que eu faço hoje, tudo, até hoje do projeto, o projeto hoje, né, da ONG, da Palhaçaria, eu sou presidente, minha esposa é vice, tem o corpo da diretoria, porque é que nem uma igreja, mesmo contexto. Sim. A gente é interligado hoje à Nova Igreja de Cristo como ministério, porque é um ministério da igreja e a organização à parte. Mas tudo que eu faço, meu pastor, ele sabe. Qualquer coisa que eu vou fazer no projeto, ele é a primeira pessoa, porque ele, além de ser meu pastor, ele é meu mentor, e aí ele está junto comigo, até porque ele foi que abraçou o meu projeto, né? Então, assim, a gente fala, é muita coisa, né? Que se a gente for contar a nossa vida, a história toda... Eu te falei, o podcast não dá não. É muito complicado. Até, de assim, frente com o Marcelo. Então, assim, hoje, os 20 anos que eu fiquei na casa de oração, eu aprendi muita coisa, mas aquilo que eu te falei, quando a gente
precisa estar atento à voz de Deus. Sim. A gente costuma falar que as ovelhas são Jesus. Claro que tem um pastor e ele toma conta das ovelhas, mas quem é o sumo sacerdote é Jesus. Então a ovelha que está debaixo, que nem a pastora hoje tem um rebanho, você tem o cuidado das ovelhas, mas a ovelha não pertence a você, ela pertence a Jesus. Aí. Então hoje ainda tem isso também dentro das igrejas, sabe, de você sair. Quando eu saí do ministério, meu pastor, tu vai sair, tu vai pra onde? Mas Deus não falou comigo. Eu falei, pastor, mas Deus falou comigo. E todo mundo lá da igreja onde eu era falou assim, você tá saindo, porque eu fiquei 20 anos. E igreja, você sabe que a igreja é que nem a Arca de Noé. Sim. Com bênçãos, né? Com vitória, mas com problemas. Sim. Igreja é um lugar de tratamento, lugar onde pessoas estão doentes ali, que estão sendo tratadas, isso é sucessivamente. Não é só para tanto quem está chegando, quem está lá há muito tempo. Então, ali a gente vai aprender a lidar aqui fora. E dentro da igreja, eu falo muito com o meu liderado, eu falo muito com o pastor, assim, quem tem a probabilidade de te decepcionar é quem está andando contigo, não é quem está distante. Então, com Jesus foi assim, Jesus ensinou isso, Jesus mostrou isso, quem estava do lado dele abandonou ele. Sim. Claro, existia um propósito para aquilo tudo, eu entendo que existia um propósito, mas como homem eles abandonaram Jesus, não foi só Judas que traiu. Judas traiu, mas a maioria abandonou Jesus quando ele mais precisou. Exatamente. Se a gente for ver no contexto, né, quando a gente mais precisa, as pessoas se afastam às vezes. E quem está do lado, não é quem está distante. Quem está distante já está distante. Isso aí. Então a gente precisa amar com o amor de Deus, né? Essas diferenças. Esse desafio, né, de viver esse amor, esse nível de amor, né? Sim, até porque, que nem a gente estava comentando aqui hoje, né? Antes da gente começar aqui. Hoje, dentro do projeto, são 67 pessoas que estão comigo. E nem todo mundo tem a cabeça diferente. E você administrar isso, hoje tu imagina uma igreja com 100 membros, com 200 membros, com 1000 membros. Então você administra, por isso que você precisa ter, né? Uma estrutura de liderança. Você precisa ter uma liderança te apoiando, precisa ter uma organização, que é o que eu acho que é primordial, não só como organismo, que a igreja precisa ter, mas como organização. Isso aí. Entendeu? Ela precisa funcionar muito bem, ela precisa ter diretrizes, né? É como se fosse uma gestão empresarial, não deixa de ser. Sim. Só que sem fins, ninguém recebe nada, só a graça de Deus. Mas é difícil você lidar com as pessoas. Você pagando já é uma coisa, tu imagina de graça, voluntariado. É. Tu tá entendendo? A gente sempre tem aquela frase assim, mas eu faço, né? Tô fazendo por amor. Então, o por amor eu faço na hora que eu quero. Muitas vezes a pessoa, ela... Não, se eu quiser eu vou fazer, se eu não quiser eu vou fazer. O por amor, o voluntariado, muitas vezes gera essas crises das pessoas de não entenderem a honra, a responsabilidade, o compromisso. Mas antes do homem, é pra Deus, isso cara. Aí. Né? A palavra de Deus diz que aquilo que vem nas tuas mãos, fazer bem. Isso aí. Fazer de qualquer forma. Então, assim, eu sempre oriento, cara, apesar que Deus trabalha com princípio. Aquilo que eu falo, eu aprendi isso. Falei, cara, então, assim, para você ser um bom líder um dia, você tem que ser o primeiro bom liderado. Exatamente. E o grande líder, ele vai sempre torcer para que o liderado dele seja melhor do que ele. Ou que ele seja no mesmo nível, no sentido de liderança. Não que ele vai tomar um lugar, apesar que todos nós ninguém é insubstituível, vamos dizer assim. Né? Hoje, a gente estava conversando esse dia com o meu pastor, questão de legado você deixar. Daqui a pouco chega a idade, quem vai assumir? Isso aí. E aí a gente sabe que Deus, né, às vezes... antigamente tinha muito disso, a família, né? Você era filho de pastor... Sim. Então, né, você tinha que, às vezes, obrigava, e até porque eu entendo que pastor... ou qualquer tipo de chamado eclesiástico, ele não é só um chamado, ele é uma vocação. Sim. Porque chamado, todo mundo foi chamado. Sim, todos somos chamados para fazer discípulos. Agora, vocação é uma outra coisa. Vocação é a pessoa ser apta para aquilo que ele vai exercer. Exatamente. E nem todo mundo é apto para aquilo. Exatamente. Assim, ele pode ser um bom líder, mas às vezes ele não é para ser o líder supremo, ou o primeiro líder. Porque você acaba até, às vezes, estragando a pessoa, assim... Não criticando nenhum tipo de estratégia que algumas igrejas fazem, né? Não vou citar assim os nomes, para a gente entendendo, né? Para um bom entendedor, basta só falar, né? Então, como todo mundo fala que todo mundo é líder, sim, mas nem todo líder, ele tem que ser o líder primeiro, né? É o líder que vai controlar tudo. Exatamente. Então, porque às vezes você é como se fosse assim, vamos dar um exemplo, que eu falo muito lá, né? Existem os cargos eclesiásticos. E aí a pessoa, ela é um bom diácono. Você nem diácono. Vai exercer. A palavra diz que ele tem que manejar bem a palavra também, porque todo mundo tem que conhecer a palavra. Não é só porque o cara é pastor, evangelista, o que seja. Conhecer a palavra, muito mais do que falar, é viver a palavra. E aí,
tira ele de diácono e vai trazer ele para um presbítero, um pastor, um evangelista. Acabou com o ministério. Exatamente. Ah, não, mas ele... E outra coisa, não é porque eu falo muito isso. Prego muito bem, tenho uma boa eloquência. Vou lá, vou ministrar, cara. Mas é pastor. Não. Às vezes não é pastor. Às vezes não é. Ele é um bom pregador, Isso ele pode ser um aí. evangelista, pode ter uma outra... Um palestrante, um ministrante. Dentro do contexto vai ser um homem espiritual e tal. Isso aí. Só que a vocação dele não é pastoral. Hoje tem Isso muita aí. gente aí que é pastor que foi derramado óleo de qualquer jeito. É verdade. Porque o cara prega bem, porque o cara fala bem. Cara, não é E isso, esse gente. é muito mais complexo do que só pregar. Isso aí. Muito mais. Eu costumo falar assim, eu brinco até na palestra, eu falo assim, falar todo mundo fala, até papagaio fala. É. E hoje a internet tá aí. Hoje a internet tá aí. Hoje eu tenho curso de pregador online. É verdade. Vou ver até carteirinha. Você Tudo. faz ali, você quer até a carteirinha. Tudo. Então assim, mas Vocação é muito diferente. essa é outra coisa. Envolve muita coisa. Outra coisa. Então, e vocação é o seguinte, eu vejo, é que nem hoje. Eu entendo que depois de 40 anos, eu questionava Deus, eu falava assim, Deus, por que agora? Aí eu falava, aí Deus foi um bom tempo sem falar comigo. Sem te dar resposta, Sim, né? porque assim, a gente já teve algumas experiências, todo mundo acho que já teve uma experiência com Deus de escutar Deus Sim. falar como se estivesse conversando com a gente. Não é sempre que acontece isso, a gente tem que ser muito... Claro. Meu Deus, É. senão a pessoa vai achar que dia, é santo. todo dia na Terra Deus fala, né? Todo dia. né? Tem aquelas pessoas que todo dia Deus falou alguma coisa. Não é. Não, assim, de escutar, né? É, Moisés mas uma coisa escutava Deus audível, falar, sim, né? uma Mas experiência diferente. forte, né? E aí era um outro contexto. Eu entendo que é um outro contexto. Não que Deus não fale com a gente, porque Deus fala de várias formas com a gente Mas mais aquela altivo. experiência marcante Sim. que todo mundo tem, né? E quando eu saí, foi que nem quando eu vim para Teresópolis, aí eu volto um pouco, né? Quando eu cheguei em Teresópolis, eu estava dentro da igreja, eu ainda estava dependente químico, dentro da igreja. Me batizei, ceiava e continuava cheirando. Aí eu falei, caramba. Aí hoje eu entendo a palavra um pouco, né? Que a gente ainda está conhecendo. Sim. Se fosse no Antigo Testamento, eu tinha sido fulminado. Eu falei, né? A gente falou assim. Mas pela graça. Mas a graça de Deus, sabe? Porque assim, mesmo que eu ainda caísse, que eu errasse, e não só foi isso também, eu fui envolvido com outro tipo de vício. Eu costumo muito, hoje eu faço cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu fui viciado em pornografia. Muita gente tem muita dificuldade de falar isso. É verdade. E existem pessoas dentro da igreja que estão presas ainda. Marcelo, as pessoas não têm noção da quantidade de pessoas Muita envolvidas coisa, na pornografia. muita coisa dentro da igreja. Mas tá? é uma coisa velada, fechada. Porque é um tabu. assim, porque assim, eu acho que é uma vergonha, seja para homem ou para mulher. Porque você vai falar do viciado, que é da droga, do bebida e tal, ele vai se entregar. Agora, quando você fala de pornografia, isso é homem e mulher. Sim. Isso é algo que assim, porque assim, nesse período que eu não era cristão, e depois ainda sendo cristão, antes de conhecer minha esposa, eu trabalhei na noite no Rio, eu me envolvi com mulher casada, então a minha vida foi assim, bem promíscua mesmo. Eu falei, quando eu conheci minha esposa era uma santa, que eu falei, pô... Coitadinho. Eu tinha meus 23 anos, eu era muito novo. A experiência ativa que você teve, né, na área sexual. Eu com 15 anos, né, e minha mãe, engraçado no sentido da palavra, tá? Engraçado não, sério. Minha mãe chegava pra mim e falava assim, minha mãe sabia que eu tava fazendo as coisas, porque a mãe sabe. E aí ela falava assim, Marcelo, sexo só depois do casamento. Sempre falou isso pra mim. Eu falei, qual é, mãe? Tá achando, eu tô tranquilo aqui. Só que a mãe sabe. Hoje eu conheço meus filhos, né? E aí, hoje existe isso dentro, sabe? Existem coisas que dentro da igreja, no contexto geral, que pessoas, elas... não tô falando que a gente não vai ter problema, porque a gente tem problema. Sim. Eu tava conversando, eu falei, meu Deus, se todo mundo souber do meu problema, às vezes eu preciso de um aperto de mão, de um abraço. Às vezes a gente dá tanto isso pros outros, mas às vezes a gente, como líder, como pastor, verdade. a pessoa vem até orar por você, vem te abraçar, mas não sabe às vezes o que tu tá sentindo lá dentro na alma, porque né? a gente tem as nossas crises existenciais, eu tenho nossas limitações também. Como ser humano também. Você ser pastor hoje, você ser líder é muito difícil. Né? Hoje você tá tão... as pessoas estão falando bem de você, mas tem pessoas, às vezes, por trás te criticando. Então, isso é muito difícil, sabe? Então, você suportar isso, se você não tiver uma maturidade espiritual e confiar que quem te chamou foi Deus, né? Hoje a gente vê aí, né? A gente entra no nosso insider, mas tantos pastores largando o chamado, sabe? Por isso que eu tô te falando, às vezes, não era só o chamado. É a vocação, porque a vocação vai fazer com que você... Persista. É o trabalho, você vai perseverar, você vai entender isso. Então, você às vezes coloca... Porque depois que você consagra, você não tem volta. Como é que volta o óleo? Não tem como. Entendeu? Então, assim, eu assim, sou muito criterioso em algumas coisas. Ninguém é o dono da verdade. A Bíblia é a verdade. Princípio, princípio não se quebra. Sim.
A gente que dá o nosso jeitinho, porque hoje, se a gente for ver o contexto, a gente usa o texto sem contexto e pretexto para transformar aquilo que a gente quer. Então, se eu quero trazer alguma coisa que vai me... A gente manipula a palavra ao nosso... Por favor, dentro daquilo que a gente... Então, assim... Muitas vezes a gente... então, assim, não estou falando que assim, eu preciso muito ainda da misericórdia de Deus, e a gente entende que é a misericórdia de Deus, né? Então, assim, é o amor de Deus. Então, a gente precisa mais falar desse amor de Deus. As igrejas precisam mais falar das boas novas. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Vinícius, até hoje, quando eu prego, a gente pode falar de vários assuntos, mas o final sempre vai trazer uma palavra de salvação para crente. Para crente dentro da igreja. Como você viveu essa experiência dentro da igreja, e a gente sabe disso, que acontece, aquelas coisas veladas, igual você falou, se a gente for fazer lá no final, trazer uma palavra, falar assim, olha, a gente queria chamar aqui todo mundo que passa um Sim. tormento na área Sim. de pornografia. Ninguém vai. Não vai, porque assim, é algo muito complicado, exatamente, muito complexo. É muito íntimo. E assim, o grande problema hoje, eu falo assim, eu falo com a minha esposa, eu posso ter minha opinião. Claro. A Bíblia, ela até me permite eu julgar no sentido assim, por ela, Sim. não por mim. Sim. O que a palavra diz. É claro que aquilo que eu vou expor, aquilo que eu vou falar, que vai trazer... Aí sim, a forma que eu vou falar que vai trazer o julgamento ou não. Então, Exatamente. Não cabe a mim julgar. Exatamente. Mas em concordar ou não, peraí. Não, se a Bíblia diz que ela é. Se você tirar uma vírgula ou acrescentar um acento, peraí. Então, é anátema, diz a palavra, é maldito isso. Quer dizer, então, às vezes, hoje, e é onde, dentro do contexto, até do projeto hoje, a gente fala que é para levar o amor e a alegria de Deus, respeitando todo mundo, sempre, mas não quer dizer que eu concorde com todo mundo. Exatamente. Só que eu tenho que respeitar. É a forma que eu vou falar, é a forma que eu vou apresentar, é a forma quem tem que convencer. É o Espírito Santo. Eu só sou o condutor. Ontem a gente estava falando sobre a aula de seminário que a gente está dando, pessoal, né? Os professores, a gente estava reunindo para as novas turmas, e aí nós somos uma chama. E essa chama também, como chama, ela precisa acender outras chamas, não é verdade? Sim. A questão tem que ser essa, eu tenho que produzir isso. E nós somos construtores de ponte. Então a gente tem que construir. Eu não sou a ponte, eu sou construtor. Tem que construir. Construir o quê? Está sempre fazendo algo que vai crescer, vai acrescentar. E isso para outras pessoas, né? Nada é para mim, nada é só para mim. É que nem quando aí entra hoje a palhaçaria hoje, quando Deus ele me leva para esse contexto que eu fazia teatro e tal, essas coisas, a palhaçaria me trouxe um universo que eu não sabia. Eu com a palhaçaria eu faço qualquer coisa, eu entro em qualquer lugar, eu faço... Você tem portas, né? No teatro, eu tenho que... Uma pessoa que trabalha com teatro, eu fazia teatro, eu tinha que depender das pessoas, tinha que ensaiar. Aí eu tinha que esperar um momento para evangelizar, para ir em algum lugar. Porque eu poderia fazer todo dia, mas hoje o nosso ativismo, hoje as pessoas dentro da igreja têm os seus afazeres, têm os seus trabalhos, como é que eu vou estar na rua todo dia? Sim. Até às vezes, e aí entra a questão de batalha espiritual e muita coisa. Eu vivi 15 anos com teatro, a gente fazendo teatro hoje para você ter uma ideia hoje por conta de muita coisa que a gente está vivendo, então a gente entende que Jesus está voltando, que é muito claro. A gente fazia teatro com teor de prostituição, homossexualismo, a gente não pode fazer isso na rua. Sim. De outra religiosidade, se a gente fizer isso, a gente pode ser até processado. Dentro da igreja, não. A gente dentro da igreja, a gente fala que a gente tem essa liberdade ainda. Mas fora, não. Mas agora fora, se alguém vê e tá falando da minha fingindo, isso aí. A gente leva um processo. Olha só como é que as coisas mudam. Tô me sentindo, né, defraudado com isso. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje, até porque a intenção não é essa. Exatamente. Dentro do projeto hoje, eu tenho pessoas assim, eu tô para fazer um vídeo. Opa, tô pra fazer um vídeo, tá? Desculpa. De criar um vídeo, porque eu preciso falar hoje do projeto da Trupe Nós Aí como uma extensão missionária, como algo evangelístico. Sim. Por que acontece? As pessoas olham a palhaçaria e acham bonitinho. Pô, legal, porque existe. A palhaçaria ela vem dos Doutores da Alegria, hoje como pioneira no Brasil, Sim. 35 anos. Só que eles, é uma questão hoje, eles fazem um trabalho social que é formidável, é o pioneiro e o maior exemplo hoje. Existem vários outros projetos palhaçaria hoje espalhados no Brasil, muita coisa boa, e existem os cristãos.
Só que tudo veio deles, que veio do Pateadas, que é um cara que é lá, americano, que o cara ainda é vivo ainda, que era um médico, que é onde criou, né, esse contexto do médico. Era um médico. A maioria dos palhaços hoje são artistas profissionais lá. Então hoje a gente também, né, faz essa capacitação, mas não sou um artista, é independente, né, não é um partido, não é um profissional da área, mas tipo assim, o que acontece? Quando a pessoa olha a palhaçaria, acha legal, bonitinho, muito, é aquilo que a gente falou. Uma galera vem hoje dentro da igreja, tá? Só que tem muita gente fora querendo fazer. E eu vou te falar, sabe quem quer fazer? São pessoas de outras religiões. Que acham que fazendo isso vai fazer o bem, né? E você entende como é que é mais ou menos esse contexto. E a gente, às vezes, como cristão, cara, a pessoa, tipo assim, eu não tenho jeito, cara, amém, cara. Eu faço workshop para isso mesmo, para a pessoa entender qual o processo. E despertar, né? Despertar, porque eu fiz um curso de 6 meses. Eu fiz um curso, eu não vou falar o nome da trupe por uma questão hoje, até que eles estão passando uma situação, mas eu fiz um curso lá, apareceu para mim na internet. Se você for ver o meu antes e o depois de palhaço, porque eu já fazia alguma coisa, misericórdia. Lá, tem que exorcizar o negócio. Ricardo Vento ia ficar horrorizado, Ricardo. Eu tenho umas fotos. Aí fui pro Vale do Jequitinhonha, fui pro Paraguai com o Bruno, a gente foi com o palhaço a primeira viagem, na segunda eu já tava direitinho. Fui pro Vale do Jequitinhonha, eu fazia o trabalho evangelístico. Nunca trabalhei com criança, mas para evangelização de rua a gente faz. E aí fazia um contexto de palhaço, negócio totalmente fora. Quando eu fiz o curso, que apareceu para mim, para tu ver, Deus estava preparando, aí a gente não sabe os caminhos, Deus, ele... E aí Deus apareceu no meu celular, curso de palhaçaria. Aí a primeira turma eu perdi no Rio, que era 6 meses, tá? 6 meses, descendo de 15 dias pro Rio. Na segunda turma fui eu e minha filha. A igreja pagou, a igreja me abençoou e tal, foi lá embaixo. Quando eu vi, comecei... Só que foi na igreja, o cara hoje é pastor, mas não era na época. Criou um projeto, só que ele perdeu o princípio. Porque quando eu fui para lá, eu fui com o intuito de trazer essa estratégia para eu falar de Jesus de uma forma diferente. Eu falei, caramba, olha a oportunidade que eu tenho. Sim. Os palhacitos já existiam, Ricardo já estava aí na praça. Ricardo, eu vou fazer um conversa com ele, entendeu? Né, ele tá tentando fugir de mim, mas eu falei que agora ele não escapa, não. Eu tô falando Ricardo, porque Ricardo, assim, eu vi Ricardo, mas um pessoal que eles fizeram os palhacitos, uma galera fazia um trabalho evangelístico na rua. E assim, quando eu entendi, cara, assim, que eu falei, caramba, que oportunidade. Aí eu aprendi 6 meses, descer de 15 dias lá pro Rio. Só que o que aconteceu? E várias pessoas faziam, porque assim, eu posso dar o curso para todo mundo pode fazer. Agora, participar dentro do projeto é uma outra situação. Exatamente. Porque aí eu tenho um princípio. Exatamente. Eu tenho uma direção daquilo que Deus me colocou. Além de ser voluntário, o princípio, a gente tem o nosso objetivo e a nossa missão. O objetivo é levar alegria, levar o amor através da palhaçaria de uma forma lúdica, de uma forma alegre. Hoje é comprovado cientificamente que a alegria ela traz benefícios na saúde. Isso é comprovado cientificamente. Sim, eu fiz uma pregação e eu busquei esses dados. O que acontece com o corpo? Não, totalmente. Então, e assim, e nossa missão, qual é a missão? Levar o amor de Deus, as boas novas de salvação. Eu falo muito pessoal, a gente está muito preocupado em quantas almas a gente vai ganhar. Eu falei, não se preocupe quantas almas você vai ganhar, não. Se preocupe em falar do amor de Jesus. Para quantas pessoas você vai falar. Sim. Aí sim. Agora, se você vai ganhar ou não se preocupa não. Porque já não é mais nossa parte. Isso aí. A gente entrega até Entregou até aqui? Isso é uma ordenança, isso é para todos. É aquilo que eu falei. Todo mundo tem esse chamado. Evangelizar é para todos. Eu dei aula de missiologia e o pessoal fica meio doido comigo, porque eu sou, assim, eu vejo um contexto, às vezes, quando fala de missão de algumas coisas, muito pro cara que tá indo lá fora. Sim. Aí os caras, não, o cara começa aqui. Exatamente. Se Deus tiver que levar ele lá para fora, vai levar. Seu primeiro campo é aqui do seu lado. E a igreja precisa disso. Sim. O bairro precisa disso. Então, a comunidade precisa disso. Todos, isso é para todos. Eu não preciso ser, mas eu não sei falar, cara, o que você fizer. Um café que você vai servir, uma água, um almoço, você já está fazendo. Um aperto de mão que você dá, um abraço. Entendeu? Você precisa... tem, como é que é aquela frase que fala? Se for necessário... fale, né? Não, se for fale, se for necessário... Não, pregue, se for necessário... Fale. Né? Acho que é alguma coisa assim. Às vezes eu troco. Então, assim, tem muita coisa para fazer. A igreja, ela tem essa oportunidade muito grande. E dentro do projeto, quando veio na minha mão o projeto, já tem 7 anos, começou minha filha, hoje tem 7, vai fazer 8 agora, de eu falar desse amor de Deus de uma forma muito, muito assim, muito alegre. E o hospital hoje,
a gente tira muito foto, né, pelo projeto, por causa do Facebook, Instagram, mas eu não falo o que acontece. Eu não fico expondo nem as pessoas, porque não é o propósito. Sim, mas e outra coisa, a gente acha que está dando e a gente está muitas das vezes recebendo. É isso que eu ia falar. Todo projeto que a gente se envolve assim, missionário, né? A gente está falando aí da África, né? A gente vai na nossa... Não, eu vou lá para dar... Mas o que a gente recebe, o que a gente vive, é muito maior do que isso. É muito maior do que a gente possa dar. Com certeza. O que a gente aprende, o que a gente vê, né? A gente estava falando aí da alegria que tem na África, dos povos. A gente fica assim, são coisas que constrangem a gente. Eu lembro que quando você deu o workshop lá na igreja, tem uns 2 anos, lembra? Dei aquele treinamentozinho básico. A gente até quer, esse ano a gente quer expandir um pouco mais isso. Mas você falou até do conceito do palhaço. Sim. Lembra disso? Porque as pessoas têm um conceito do palhaço... Muita coisa. Não, o negócio ainda é absurdo, tá? Tem gente que olha o palhaço de uma forma, não só lúdica, mas uma forma até meio... Não sendo de Deus, vamos dizer assim, tá? Uma coisa... Não, o palhaço não é de Deus, não, gente. Isso aí. Somente dessa quase questão que da igreja. Não, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não é? Mas é por conta... quando a gente fala no contexto de preconceito, não é só para aquilo que a gente vive ou para aquilo que a gente entende, o preconceito é algo que eu não conheço. Mas é um conceito pré-estabelecido já só que a grande maioria de preconceito, você nem sabe do que está acontecendo. É verdade. Você sabe através de outras pessoas. Você não faz uma pesquisa, você não procura se aprofundar do assunto para saber. O teu preconceito ele vem muito da opinião dos outros, daquilo que os outros estão falando. Então, sabe, a gente às vezes já tem um preconceito estabelecido pelo que os outros falaram, pelo aquilo que eu escutei e ouvi. Então a gente não procura às vezes buscar. Aí entra a questão do conhecimento. É claro que hoje... Até a fonte de conhecimento hoje eu tenho que ter cuidado. Sim. A pesquisa hoje, a internet vai te dar respaldo para tudo. É verdade. Tanto sendo para uma coisa, então eu tenho que procurar uma fonte que seja uma fonte confiável. Hoje qualquer um fala, aquilo que eu falei, o papagaio fala. O papagaio se pudesse escrever, escrevia livro. Sim. Tu tá entendendo? Então assim, então essa questão de pesquisar. E aí quando eu fui fazer o curso lá embaixo, que eu fui entender... Pra tu ver, aí o pessoal lá embaixo começou com um propósito e hoje os caras estão fora. O cara é pastor, isso que eu não consigo entender. O cara é um pastor, não é um pastor presidente, mas é um pastor dentro de uma igreja. E o contexto dele de estar no hospital, ele não fala de Jesus. Quando eu fui fazer o treinamento, para ter uma ideia que eu fui fazer o prático, quando eu cheguei dentro do hospital, e aí hoje a gente usa muito o louvor dentro da nossa estratégia. O louvor quebranta, o louvor cura, o louvor quebra cadeias dentro do hospital. E aí a gente, usa o louvor. E aí quando eu fui fazer, na época eu fui fazer o curso, fazer o treinamento, os caras vinham falar assim, desculpa, tem nada contra a pessoa que eu vou falar aqui, eu vou até falar o nome que não tem problema. Tu gosta de qual música? Canta a música do Roberto Carlos. Eu. Esse cara sou eu. Eu. Não, sambinha, aí eu brinco, até na oficina eu brinco com o pessoal, fala assim, aí já pensou, aí na época tava com aquela música como é que é o nome da pessoa? Até esqueci, tanto ruim que é. Caramba, eu vou me lembrar, que eu fico brincando. Que até é um homem, que não é homem, né? Tal. E aí que é cantora. Pablo Vittar? Pablo Vittar. Aí cantava uma música, logo de início de sucesso. Eu esqueci agora o nome, cara. Esqueci. Eu vou me lembrar aqui, no meio da conversa eu vou me lembrar. E aí eu falo assim, já precisou uma pessoa chega pra mim, ou se não chama pra cantar uma música da Anitta. Cara, falei, cara, que isso vai edificar? Tudo bem que a pessoa que não é cristã, a música, ela serve como terapia também. Sim. Porque olha só, quando a gente faz o contexto da batalha espiritual, a música ela tem um poder muito grande de mexer na nossa alma. Sim. Então a música a gente tem até pelas frequências. Todo o contexto. Não é só questão ritmo. Sim. Já é comprovado, mas a questão também da letra. Exatamente. A melodia ali quando tu vai, né, tá? Então aquilo ali mexe com a alma. Com certeza. Então dependendo do que você vai cantar, vai mexer com a pessoa, vai trazer lembrança, vai trazer um momento bom, vai trazer, né, algo que vai mexer com ela, um sentimento dela. Sim. E aí eu falei assim, caramba, peraí, na minha fonte eu não tô falando que eu sou, sabe? É isso que eu tô falando, não é porque eu sou... Sim. Não, mas eu falei assim... O propósito do que você exatamente, tá ali, é o propósito. E aí eu fazia um treinamento com o pessoal cantando, o que acontecia? Eu ia pra trás, deixava todo mundo cantar e ficava quieto. Acabava de cantar e eu voltava. Porque eu falei assim, cara, não posso fazer isso. Eu falei, cara, como é que eu vou de uma fonte, vai jorrar 2 tipos de água?
Quer dizer, água doce, água Se salgada. o propósito é evangelismo, é levar boas novas, né? Exatamente. Porque o propósito é tem esse. campo. Eu até brinco no hospital com uma música, ela não é cristã, mas eu só uso só uma introdução assim. Eu falo assim, tudo vai passar. Aí tem uma música do falecido Nelson Ned. Ele era cristão no final. Quando ele morreu, ele né, se converteu. E ele canta uma música que o pessoal antigo se lembra. Não sei se teus amigos vão lembrar. Ele é muito novo? Ele não, né? Eu não vou lembrar, não. Né? Aí eu falo assim, vem cá. Aí a gente fala assim, tudo vai passar. Que é o ministro. A gente ministra o pessoal na recepção. Eu falo assim, olha, deixa eu falar uma coisa que tu tá passando e tal. Vai passar. André tá cantando. Ali, ó. Enquanto André tá cantando. É isso aí mesmo, ele sabe, viu? Ele sabe, aí, viu? Então, aí eu falo assim, aí eu brinco, aí eu chamo a galera, né, o pessoal que tá comigo e tal, eu falei, gente, vamos lá. Aí eu brinco assim, nós temos aqui o coral, tem o tenor, soprano, aí soprano faz assim, tenor, contrabaixo, aí se abaixa, a gente brinca, né, com pra dar essa quebrada, né? E aí tem um pessoal que sempre desafina, eu falo que é o terror. O terror. Não é o tenor. É o terror. Tem o tenor e tem o terror. Aí o pessoal se acaba. Aí fala assim, vamos lá, 1, 2, 3. Aí, mas tudo passa, tudo... Cara, tu se lembra? Aí tem os velhinhos, tem o pessoal mais antigo, fala, tu lembrou, né? Tu lembrou. Então a gente brinca com isso. E depois, porque assim, eu brinco, que aí eu trago essa parte lúdica da brincadeira pra quebrar aquele clima. A gente faz muito a recepção também, que é muito bom, porque o contexto da visita não é só o paciente, o acompanhante e o colaborador que está lá. A gente abrange todo mundo, isso dentro do hospital. Fora é totalmente diferente quando faz a rua, alguma outra coisa, é totalmente diferente. E aí a gente brinca com isso, mas depois quando eu tenho que falar de Jesus, aí eu vou na ferida. Na ferida, assim, no problema que ela tá ali, eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu vou... Aí é uma coisa que eu falo dentro da equipe, que às vezes sou eu que falo. E eu falo, pessoal, vocês têm liberdade para falar. Busque, ore. De manhã cedo, quando tu sair, faz o teu devocional com Deus, que tu leia um versículo. Mas faz o teu devocional com Deus. Sabe? Um versículo que tu tá fazendo, porque a gente acha que... Eu comento muito pessoal, que a gente acha que oração tem que ser 10 horas de oração. Não, cara. Tu pode orar 5 minutos, mas seja uma oração verdadeira para o Senhor. Isso aí. Então, mas ore, não deixe de orar. Não é o tempo. Jesus falou lá para os discípulos, vocês não podem orar pelo menos 1 hora. Ele tá falando pelo menos 1 hora. Jesus não tá falando que tem que orar 1 hora. E desse estabeleceu ali né? Tempo. Você precisa ter um tempo com Deus. Sim. Só que a oração ela tem que vir com a leitura, tem que vir com a meditação. E meditação, às vezes, não é só ler a Bíblia, né? Tem gente que quer ler a Bíblia durante um ano. Eu vou falar para você, já nunca li a Bíblia toda, que nem o pessoal. Porque, tipo assim, não é questão de ler a Bíblia toda. Eu vou ler conforme Deus vai me dizer. É claro que hoje sabe o contexto. Mas de ler a Bíblia toda, tá, beleza, eu vou ler a Bíblia toda, mas ela tem que falar comigo. Ela tem que ser direcionada. Tem que ser direcionada, eu tenho que meditar na O que aquilo ali me trouxe? Eu li os 7 capítulos, mas o que aquilo ali me trouxe? Exatamente. Eu li a Bíblia toda, beleza, mas o que tu aprendeu da Bíblia toda que tu leu? O que ela te edificou? Claro, é palavra, mas foi meditado? Ou tu só leu? Aí é como um livro. Sim. Então a gente às vezes quer mostrar muito assim, faço muito. Cara, eu tô aqui, ó. Tô lendo a palavra. É isso que eu preciso fazer, todo dia. É que nem alimento. Falo, pessoal, tu fica sem se alimentar quantas vezes durante a semana? É que nem ir pra igreja. Tem gente que só vai no domingo. Eu falei, tu só come uma vez só, filho? E o restante da semana? Mas eu tenho... Mas peraí, tu só alimenta, só come uma vez. Se você comer uma vez por semana, tu vai ficar doente. Tu vai ficar desnutrido. Tu tá entendendo? Então, e a leitura tem que ser diária. Não é só porque eu vou pra igreja. Eu só oro quando eu vou pra igreja. Então, isso, e dentro da igreja acontece muito isso. Exatamente. Só que na hora que a gente chega na igreja, a gente está lá, quer mostrar uma coisa. Veste uma roupinha, né? Vai tudo bem, na parte do Senhor. Cara, e outra coisa, tu não precisa mostrar pra ninguém o que tu faz, cara. Tu de mão direita faz, tua esquerda não. Então, não que você... Claro, hoje, eu entendo que nem... Tô falando de você fazer aquilo que você faz todo dia. Diferente, você é um pastor e tal, que nem pastor gosta, que você faz também o trabalho, né? Tem que ser reconhecido, o pastor usa muito a questão da televisão hoje em Teresópolis, que é uma ferramenta para evangelização. É verdade. Então, não estou falando disso, mas estou falando assim, desculpa, hoje o cara, ele vai no banheiro e está mostrando que vai no banheiro. Eu falei, peraí, tudo bem, hoje tem gente ganhando dinheiro com isso. Mas qual o propósito que eu tenho? Tem que ter um propósito. Claro, hoje tem muita gente também levando a palavra. Eu acho muito legal, eu acho que é válido, tudo é válido. Se é pro bem. Se a intenção, entendeu? E a motivação for correta. Exatamente, entendeu? Só que hoje, se a gente for ver até a questão hoje de internet, hoje os caras preferem ver coisas mais fúteis, coisas que não tá levando, do que uma coisa
mais direcionada. Sim. Então, assim, a questão da palhaçaria, voltando para a palhaçaria, assim, hoje, o universo que a palhaçaria me dá hoje para falar do amor de Deus, pastor, assim, é em qualquer lugar, cara. Eu não preciso só estar dentro do hospital. E aí é a diferença. Não somente estar no hospital. Entendeu? Você pode estar na rua. Já tá acabando? Tá acabando? Não, não tá acabando nada. Ah, Jesus. Não acabou nada. E aí... Ele só me dá um nortezinho, sabe? Porque ele sabe que quando a gente para pra conversar, eu vou... Ainda mais quando é livre, né? Olha quanta livre. Coisa a gente já falou aqui. Porque tem mais assim, é o que eu tô te falando. A liberdade da gente poder falar. Assim, não tô falando que muito pelo contrário, eu ainda tenho muita coisa que aprender ainda. É um bate-papo, né? Pastora, eu postei um louvor, depois vou mandar pra pastora. De vez em quando, assim, eu tinha muita dificuldade. A minha luta muito é com jejum. Só eu falei, papai, jejum é matar carne, né? Só que jejum eu entendo. Eu estava conversando esse dia, eu falei, pastor, jejum tem que ser 12 horas? Eu falei, não. Porque uma coisa que eu entendo é que o jejum é um tempo separado. Eu tenho a minha opinião. Sim. A gente faz jejum, o cara vai lá, começa 8 horas, 10 horas da noite, dorme a noite toda, acorda 8 horas, 9 horas, meio-dia, volta para almoçar, mas o cara não tem tempo de oração, não tem tempo da... mas eu faço jejum trabalhando. Eu falei, beleza, mas o trabalho eu tô em espírito de oração, mas tu tá o tempo todo? Eu entendo que o jejum, você vai se reservar, cara, é um tempo teu com Deus. Eu, Marcelo, falei, cara, jejum, eu vou ficar 2 horas lá, sem comer, sem ver rede social, com Deus ali, meditando. Ou tem hora que eu vou falar, eu só vou deitar e falar assim, Deus, fala comigo. Vem um conto. A gente cria uma religiosidade, às vezes, sabe? Um mecanismo, né? Então, a gente... Não tô falando que eu tô certo, eu tô falando que eu acho. Tem gente que, às vezes, isso aqui, tem que... Mas hoje, todo mundo isso aqui. Aí eu fico meio, assim, criterioso, que assim, vou deixar de ver televisão, vou deixar de ver o celular hoje, que todo mundo acorda já vendo o celular, ele já acorda pegando o celular. Não existe mais despertador, existe? Tu tem despertador na tua casa? Não, meu despertador é meu celular. Tu tá entendendo hoje? Isso aqui virou... Esse aqui, ele serve como algo bom pra gente, que é uma ferramenta pra gente também. Sim. Mas é algo também que tá atrapalhando muito a nossa comunhão até com Deus. Eu tenho a Bíblia até aqui. Eu tenho a Bíblia aqui, mas eu prefiro usar... Quando eu vou pra igreja, eu gosto de levar a Bíblia, o antigo. Não, em casa eu também gosto de pegar a minha Bíblia, que eu risco, que eu anoto, que eu... Então, não que eu seja um pouco metódico, mas eu prefiro ser um pouco mais conservador em algumas coisas. Mas não que eu não vou usar. Quando eu vou pregar, eu monto meus bolsos aqui dentro do tablet. Tá aqui no meu tablet. Mas eu não deixo de usar a palavra. Isso, sim. Então, assim, a gente precisa entender, eu acho que o grande propósito disso tudo, até quando veio o projeto na minha mão, eu não sei daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que vai ser. Mas hoje, né, a minha oração que eu peço para Deus, hoje eu tô com 50 anos, eu tô melhor do que quando eu tinha 23 anos. E aí eu entendo assim, eu perguntava, que aí eu voltei que Deus não me respondia, que eu perguntava, Deus, por que depois de 40? Aí Deus, um dia, orando, Deus falou assim, Marcelo, Deus falou assim, meu cunhado, sabe por que foi depois dos 40? Porque você não estava preparado. Não era o momento. Deus só falou isso comigo. Eu passei, por conta, né, da época que eu vivi, quando eu vim para Teresópolis com a minha esposa, eu ainda usava droga, estava dentro da igreja ainda, meus filhos eram pequenos, eu não curti meus filhos. Me dou muito, meus filhos sempre, depois de 12, 13, 14 anos, já estava na igreja, não. Mas eles pequenos... Essa fase, né? Eu não curti meus filhos, eu não ligava para meus filhos. Aí o que Deus faz, pastor? É isso que eu tô falando. Meu maior presente, depois de 19 anos veio meu filho. Minha esposa ficava grávida depois de 19 anos, eu falei assim... Minha esposa chorou 3 meses. Ela falou, Kátia, tudo tem um propósito. E a gente, qual era a nossa ideia? Meus filhos já estavam com 19, a minha menina, que é a do meio, e meu filho mais velho tinha 20, que é um ano e 6 meses de diferença. E a gente falou assim, vocês vão casar, daqui a pouco vai ficar só eu e sua mãe. Aí eu, cheio de planos, cheio de coisa para fazer com a minha esposa. Aí Deus vai e manda o Arthur. Hoje ele tem 6 anos. Só que você imagina uma coisa. Aí eu entendi, falei, filha, o Arthur não foi para você, foi para mim. Porque o que eu não fiz com meus filhos... A restituição desse tempo, né? Exatamente. Tá sendo com o Arthur. Tudo sou eu. Tipo assim, minha esposa ela fica brava comigo, porque a primeira coisa que ele falou foi papai, não foi mamãe. Tudo. Ele tipo assim, minha esposa fala que ele é puxa-saco meu. Então tudo sou eu. Não que, claro, que mãe é diferente, porque quando acontece ele vai direto pra ela. Sim. Mas e eu, tipo assim, eu sou quase pai e avô, você é avô agora. Só que pra mim, eu não saía com meus filhos. Quando meus filhos tinham 5, 6 anos, eu tipo assim, não tinha paciência, sabe? Não tinha maturidade. Hoje aí minha esposa falou, tu não pediu pra Deus?
Aí eu falo assim, pô, tem hora que tu é malinha, né? Porque tem hora que fica em cima, ele fica naquela... Vai, não sei o quê. Aí eu falo, você não pediu pra Deus? Porque no meu coração eu falava assim, Deus me dá a oportunidade de repente acertar o que eu errei lá atrás. E Deus tem os meios dele. E assim, meu filho orando dentro da igreja, o pessoal fica doido com 6 anos, porque eu aprendi, eu não orava dentro de casa, né? Porque a gente, hoje, o Casados também me ajudou muito, Casados para Sempre, hoje dentro do meu relacionamento com a minha esposa, hoje com meus filhos, eu sempre orei individual, né? Aquela coisa de, não, orava lá com meus filhos, boa noite, ora, não deixa de fazer a tua oração com Deus, mas não tinha uma oração de família. Hoje eu oro todo dia, eu, minha esposa e ele. Um dia ela ora, um dia sou eu, um dia é ele, com 6 anos. Aí lá, quando o pastor vai chamar para as crianças para orar, quem quer orar? Ele já levanta a mão, ele com 6 anos, ele ora. Porque em casa ele está sendo discipulado. E ele entende, cara. Aí, tipo assim, ele ainda está aprendendo ali. Então, gosta muito de um celular, tu sabe que criança hoje com o negócio de celular é tenso. Mas gosta muito. Mas já está aprendendo a louvar, né? Eu entendo que tudo tem um tempo dele, mas ele sabe o que é oração. Só que ao mesmo tempo que ele vai crescendo, desenvolvendo, ele vai vendo as coisas do mundo, que é algo que você tem que... Esse conflito que eles passam. Exatamente, entendeu? Então, ele sabe, quando ele era pequenininho, falava, tu vai ser palhaço? Ele não, agora ele já, meio que, no início ele não gostava muito não. Aí agora ele, não, e tal, tu vai comigo, aí tem a camisa, boto ele de vez em quando. Então assim, amanhã se for ele que vai ficar no legado, ele que vai, não sei, que é aquilo que eu tô falando, não tô falando que o pastor tem que ser a família, mas a gente procurar ensinar o caminho. Né? Que nem, né, o pastor tem filhos, eu tenho amanhã, que nem o pastor. Não que os filhos vão ser os sucessores, mas ensinar primeiro está na presença do Senhor. Exatamente. Se vai ser ou não, aí é a vocação de Deus. Aí é a vocação de Deus. Entendeu? É Deus que vai escolher. Moisés tinha os filhos de Moisés, de repente era para ser o sucessor dele. Não foi, quem foi Josué. Exatamente. Mas é um cara que estava com ele, alguém que fala a mesma linguagem, alguém que está contigo. Que caminhava ali do lado, né? Exatamente. Então, assim, hoje, o projeto para mim, hoje, me ampliou muita coisa. E em 7 anos, né, dentro dessa questão do projeto, agora está crescendo. No início, parece que é mais tudo no início, apesar de ser mais, você ter mais força, né, você ter mais... Tá com aquela garra, né? E tal, o texto de Abacuque 3 fala, né, viva a tua obra no meio dos anos. Isso tanto para o ministério, eu acho que para a nossa vida no geral. Ainda mais quando você começa alguma coisa. E aí, no meio que as dificuldades vêm. Né? É onde vem o cansaço, onde vem as batalhas sempre tentando, né? Vem, porque vai vir sempre, né? A gente não está livre disso. E aí, só que eu entendo também que agora é onde Deus está fazendo algo que lá no início ele falou assim, vou testar, tipo assim, Deus vai aparecer, vou testar, vou deixar, vou provar. Quero ver até quando vocês vão perseverar, né? Deus conhece o nosso coração, mas eu vou deixar ele. Se vai desistir, se vai parar... Teve hora que, acho que em qualquer ministério, até um pastor tem hora que dá vontade de falar assim, pô, Senhor, será que tá valendo? Pô, dá vontade de parar, de repente, pô, tem minha família, tem meu trabalho, mas aquele que deseja o episcopato, boa obra, excelente, cara, se é de Deus, cara, não tem coisa melhor, não tem coisa excelente do que você servir a Ele. É isso que a gente precisa entender. Com luta, com dificuldade, porque Ele não está isento de nada. Exatamente. Pelo pacote contrário. É completo. Pelo contrário. E vão vir mais, né, pastor? Porque é aquilo que eu falei. Quanto mais se aproxima, né? As pessoas acham que... Não que a gente não tenha problemas, que a gente vai ter. Só que eu não preciso ficar expondo meu problema. Quem conhece meu problema é Deus. Eu não tenho que falar do meu problema para aquela pessoa que eu estou falando de Jesus. Até porque quem vai resolver é Ele. E eu entendo que se Ele vai resolver, Ele tem o controle. Se eu prego isso, se eu falo isso, eu tenho que confiar. Sim. Entendeu? Então, assim... A palhaçaria hoje, dentro do contexto, para mim é muito bom. O pastor Vinícius abraça o projeto, que é um cara que me incentivou mais. Não era para ser com o meu antigo pastor, isso que eu entendo, por isso que eu saí de lá. E assim, Deus, ele une propósito. Sim. Foi o que eu falei com o pastor quando eu cheguei lá, nunca pedi nada para ele. Falei, pastor, deixa eu chegar aqui, o projeto. Ele me chamou e falou assim, Marcelo, a primeira coisa que ele falou, aí eu falei assim, eu quero ficar 6 meses sentadinho no banco. Eu preciso ser tratado também. Preciso escutar a palavra. Tem coisas que eu preciso... Porque assim, na minha saída, Deus foi tipo assim... Deus vai... Ele monta a cena. Ele permite que aconteça algumas situações pra gente também poder ver que é Ele. É isso que eu tô falando, identificar o que é de Deus e o que não é. Começou a dar muita coisa não a favor do ministério que eu tava. Coisas que eu fazia, não fazia mais. O meu coração já não tava mais ali. Eu falei, caramba... Teve gente que me questionou, falou assim... Mas teu coração não está aqui. Eu falei, peraí, eu não estou falando que Deus não está aqui. Meu coração não está aqui. Mas eu sei qual Deus que eu sirvo. Uhum.
Então ainda tem essa questão de questionamento e tal. Meu pastor, o outro cara que era meu pastor, gosto muito dele e tal. Mas ele falou, pô, Deus não falou comigo. Eu falei, pastor, mas Deus falou comigo. Se eu tiver errado, eu não tenho problema nenhum em voltar. Sim. Eu posso começar tudo de novo. Se quiser me botar sentado no banco, não tem problema nenhum. Mas se Deus falou comigo e Deus falou, eu não tô maluco. Deus mandou eu sair. Eu vou fazer 5 anos já. 5 anos. Eu fiquei 20 anos. Quando o pessoal falou que ia sair, ele falou, você é maluco, pastor? Porque assim, eu aprendi hoje, dentro do meu ministério, eu sempre fui muito submisso. E fui até taxado de puxa-saco dentro da igreja. Né? Porque tem isso também. Tem. O cara anda muito, uma pessoa que tá muito do teu lado. Não, o cara Sim, falei, puxa-saco. Cara, isso é muito complicado. Eu falei, gente, só que eu aprendi essa questão de honra, cara. Eu tô ali por causa de obediência. Cada honra, eu vou respeitar. Vou estar ali, não só com ele, como foi com os outros pastores, que eu sempre honrei todo mundo. Só que eu não tô ali por causa dele, tô por causa de Deus. Por causa de um princípio de Deus. É a mesma coisa do pastor Vinícius, ele é meu amigo, meu pastor. Mas eu não tô ali por causa dele, eu tô por causa de Deus. Exatamente. Só que eu entendo que eu preciso viver uma vida de obediência. E Deus, é isso que eu tô falando. A gente montou uma congregação lá em São... Todo mundo achava que eu ia pra lá. Só que eu falei, gente, não é o meu chamado, cara. Não é meu chamado é isso aqui. O que Deus me chamou é pra isso aqui. Eu sou livre. O pastor sabe. Eu falei, pastor, eu posso, pode me chamar pra pregar lá, pra visitar, a gente ajudar, mas... Aí ele mesmo chegou pra mim e falou assim, Marcelo, não. Eu quero Seu tudo do meu lado. chamado é específico, né? Ele falou, não, tu quero aqui do lado. Tu tem que estar me apoiando, cara. Não tem... Então, e o pastor hoje... A gente acha que está em volta de uma multidão, mas às vezes está muito sozinho. É verdade. Tu tá entendendo? Porque você absorve tudo dos outros, mas o que você tem, até porque você não abre a tua vida para qualquer pessoa. Sim. Você não tem nem como fazer isso, Não. porque senão, né? E aí a pessoa, né? Tá fazendo psicologia hoje, tu sabe o contexto de muita coisa, né? Você cuidar de pessoas é muito complexo. E a psicologia ela vai te dar a questão Mais não uma espiritual, a ferramenta, né? Emocional, né? Ali, Emocional. A psique da pessoa. E a maioria das pessoas, eu acho que o legal é isso, que a psicologia, você já faz psicologia sem fazer a psicologia, porque a Bíblia ela te dá esse Sim. caminho. Só que aqui você vai se aprofundar mais dentro do assunto. É o que eu falo, pastor, mas vocês já são psicólogos, o pastor já é um psicólogo. Ele já é. A Bíblia já te identifica, porque ela mostra. Sim. Entendeu? Então, é onde a gente entra. Conhecimento, tudo é muito bom, vai te agregar. Só que tem psicólogo que não é cristão, né? Vai ver um lado científico, vai ver o lado humano, sem a questão espiritual, religiosa. Mas a gente sabe que tudo é espiritual, então como é que fica? Então, assim, hoje, né, a gente está com essa parceria, né, do projeto. Né, pastor, hoje a gente caminha junto, é um cara que está do meu lado, tudo que eu faço, como eu te falei, a gente está na mesma vibe, mesmo caminho, o que eu vou fazer. Aí quem está de fora às vezes vê um pouquinho melhor, entendeu? É verdade. Ou como eu falo também dentro de uma liderança como você, como uma pastora, e como pastores tem que ter, né, na multidão de conselheiros a sabedoria, não que a maioria vai sempre ter razão, é sempre a palavra final, sempre é do pastor, sempre entende isso, até porque é o anjo da igreja. Sim. Então, assim, mas também pode errar. Com certeza. Entendeu? Mas aprendi algo muito importante. O meu pastor falou assim, é melhor errar para mais do que errar para menos. O que é errar para mais? Errar que você querendo fazer o certo, mesmo que ainda você erre. Você tentar. Você tá entendendo? Então, mesmo que ainda você possa estar errado dentro de alguma coisa que você vai fazer, você tá falando assim, de planejamento, de não na questão de... Você pode errar. Mas você querendo sempre fazer o certo. Não errar por errar. Né? Vou fazer isso e vai de qualquer jeito. Não. Assim, né? Aquela coisa de cabeçada, né? Mas errar, assim, querendo acertar. Sim. Então isso pode acontecer. Como eu também aqui, eu vou errar. Então, assim, tem algumas coisas. Escutar. Você precisa saber escutar. Eu sou muito de falar. Eu falo muito, vê que eu falo muito. Falo demais. Aí eu falo às vezes, será que isso é uma qualidade ou um defeito? Eu falei, já melhorei muito. Eu também tenho que escutar mais. Quem fala muito tem a probabilidade de errar mais, sabe disso? Verdade. Entendeu? Quem fala muito, às pode vezes falar até fala coisa que não deve na hora que não fazer deve. na hora que não deve. Depois eu falei, agora já falei. E aí? Então, assim, escutar mais, ser mais ouvinte. Entendeu? Hoje eu aprendendo muito por conta de aconselhar, de às vezes ter que visitar e tu tem que escutar a pessoa. Né? Às vezes a pessoa só quer falar. E nesse teu projeto, nessa tua caminhada, né? Porque onde em 2023 foi um ano muito
um ano assim, onde Deus virou chaves, né? Pra trupe Nós Aí, pro Marcelo, trouxe, né, tantas coisas. Você acha que as pessoas ainda, elas vinculam, né, o Marcelo pastor que tá lá, tem gente que ainda, do Marcelo que faz a palhaçaria? Então, é aquilo que eu te falei, né? Existe sim e não. Depende da pessoa. Por exemplo, nem eu te falei, hoje eu não tô como pastor ainda, sou presbítero, sim, mas a função a gente... A função né, é exercida. Eu faço, assim... antes mesmo até de se consagrar, a pessoa sempre... Antes, eu entendo por causa da questão de vocação. Eu nunca quis, mas é pelo que eu faço. E aí, é aquilo que tu falou, você se reconhece antes de você ser. É verdade. E aí, hoje muita gente, o pessoal até mesmo na igreja, até onde eu era, sempre, pô, Marcelo, sempre me chamou, tem gente que me chamava de pastor antes de eu ser. Né? Eu falei, gente, eu nunca me importei, que eu sempre mostrei também, não, eu sou, não, mas... E na questão da palhaçaria, o pessoal também associa, porque a questão do palhaço é ser a mesma pessoa, tá bom? Não é um personagem. Isso aí. Eu queria que você chegasse nisso, porque não você falou muito isso no... naquele dia daquela oficina, né? Daquela... Assim, se eu for falar aqui, e acho que eu falei pra vocês naquele dia, eu falo isso nos workshops, eu falo pra todo mundo assim, todo mundo é palhaço. O Ricardo que tá aqui, ele já é palhaço meio de natureza mesmo, como é que é o nome dele? O outro? André também é palhaço, se eu for falar, todo mundo é palhaço, a pastora é palhaço. Só que a questão do... Quando você fala a questão do suar de chamar palhaço, pejorativo demais. Hoje, por conta de algumas situações que a gente fala. Né? Se alguém chegar pra você, desculpa, pastor, eu tá na rua, pastor, ô palhaça, caramba, quem vai olhar, ou até quem vai receber, pega mal. Não, e às vezes até a gente, você tá me achando com cara de palhaço? Sim. Olha isso. A questão do pejorativo demais. Sim. Por conta de uma cultura, tá? Exatamente. Por conta do que foi, e aí é aquilo que eu te falei. É algo que foi estabelecido. Conceito. Na psicologia a gente chama isso de senso comum. Sim. Eu não sei o nosso sentido, mas... Na psicologia a gente chama de senso comum. É quando a gente estabelece um padrão cultural e determina que, por exemplo, a palavra palhaço, em determinadas situações, quando você usa pelo senso comum, que foi criado, estabelecido há um tempão, isso aí, tem uma conotação de ofensa. Mas o grande contexto é esse. Não é o artístico. Sim. O grande contexto é esse. Até porque hoje você usa uma questão de você, de repente, mostrar pra pessoa que ela é... Entendeu? De um contexto dela ser uma pessoa ignorante ou burra, desculpa, né? Dentro do sentido. Eu falo muito assim, burro, otário, falo a linguagem, o pessoal entender. Sim. A gente até sabe, mas mexo não. Mas é uma realidade. Hoje, a questão política, então, hoje é o que mais acontece. E para quem trabalha da arte, porque aí entra a questão da arte também, tá? Que quando eu falo da história do palhaço, eu falo um pouco, eu coloco a questão espiritual, sim, dentro do contexto, porque eu entendo que há um contexto também que me dá base para isso. E o palhaço, ele é mais antigo que Cristo. O palhaço começou há 4.000 anos atrás. Começou na China. Então, eu falo, no Império, depois foi para dentro nos Impérios e depois na questão de reinados. Então começa com o Bobo da Corte, aí vem falando do estilo de palhaço. Assim, quando eu fiz o curso, é muito detalhe. Se você hoje for na internet, você consegue pesquisar. É o que eu te falei, tem muita coisa, conteúdo tem muita coisa. Só que eu preciso só entender, eu não preciso, porque assim, é aquilo que eu te falei, qualquer tipo de... A não ser que você se aprofunde, mesmo você se aprofundando, tu não vai associar tudo 100%, 30% daquilo ali que você estudou, você vai absorver. Então, o que você precisa entender, quem era o palhaço. Aí eu trago o contexto de quem era, qual era a função dele. Aí eu falo da questão da função do palhaço. E aí eu trago pro lado espiritual. E aí eu ouso falar, Deus sabe disso no meu coração, que assim, a gente tem uma essência. O palhaço tem uma essência que é de Cristo. Aí o cara, peraí, Cristo é palhaço? Não. Tô falando da essência que Deus tem, que Jesus tem. Qual a essência dele? Jesus, ele olhava para a pessoa com amor. E Jesus, eu creio que ele era muito bem-humorado, porque a gente associa, quando você vai estudar um pouco, tu vai ver o Evangelho, hoje tem a série The Chosen, bota um Jesus muito... relacionado. Humano. Tá? Porque a gente vê muito Jesus como
Mesmo sendo homem, mas ainda muito senhor, muito santo. Sim, também. Só que eu entendo também que Jesus, cara, eu acho que deveria ser muito bem-humorado. Porque até pelo nível de lugares que ele frequentava. Sim, não tem como ele não ser uma pessoa agradável se ele viver cercado de gente. Se a Bíblia fala que eu vejo, se a gente tem tributos, né? Eu ando muito falo assim, tributos de Deus e tributo do homem. Então tem tributos que Deus deu para o homem que é dele, porque o tributo não é meu. Tudo que vem de mim é dele. Sim. Só que tem tributos que ele não divide. Exatamente. Onisciência, onipotência, onipresença, né? Isso é dele. Agora, se a Bíblia diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, dentro dessa imagem e semelhança que se perdeu lá no contexto do início, né? Que a gente usa muito na questão de hoje a gente até fala, mas a gente vai voltar a essa essência primária, né? Aquilo que Deus criou para que o homem fosse. Tu acha que o homem não seria divertido, que Deus não se diverte, que ele não ri, que ele não brinca? Então, é essa alegria, né? Ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, a alegria é algo que é de Deus. O bom ânimo, quando fala, né? No mundo tereis, Jesus fala... Tem de bom ânimo, se alegre. Se alegre, tenha certeza. Porque o bom ânimo não é você... rir, não. O bom ânimo é um estado de espírito, ou uma aflição, é um momento. Então, é você... Caramba... Sabe, é você acreditar, é você ter fé. A fé é um estado de bom ânimo. Sabe, é você, caramba, vai dar certo, sabe? Você se entusiasmar com aquilo, você ficar se alegrando com aquilo. Colocar esperança nisso. Então, e aí eu jogo pra palhaçaria, cara. Eu falei, caramba, a gente tem... Aí, enquanto lá no passado eu jogou coisa falando que o palhaço era coisa do diabo. Cara, que isso, gente? Eu falei, cara... Então a gente cria algumas coisas... É claro que ele usa, porque ele distorce tudo que Deus fez. Exatamente. Deus foi um Deus criador, Deus criou todas as coisas, cara. Aí eu falo assim, Deus dá sabedoria ao homem para criar algumas coisas, mas tudo vem dele. Tudo vem dele, com certeza. É dele, por ele e para ele, são todas as coisas. O homem, Deus dá sabedoria para o homem. Mas a sabedoria vem de quem? Vem de Deus, cara. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender que nada é meu. Nada que eu tenho é meu, é dele. Eu sou dele. Então, assim, é claro que a gente, mesmo assim, Deus ele é um Deus que ele fala assim, não, mas eu permito que você faça as suas escolhas, que você seja o que você quer ser, tá? Mas eu tô com uma palavra assim, Deus tem me incomodado esses dias, eu estava fazendo um estudo das 3 cruzes. A gente prega muito sobre a cruz de Jesus, mas eu já vi alguns pregadores pregar sobre as 3 cruzes e aí Deus, eu comecei a me aprofundar, comecei a orar e Deus... Aí eu tô com uma palavra, já até falei, pastor, onde é que Deus direcionar? Vou trazendo essa mensagem, porque Deus está trabalhando muito, está falando muito comigo sobre isso. Porque assim, aquilo, uma coisa que eu aprendi lá na igreja, é esse contexto de igreja, que a palavra a gente sempre acha que é para os outros, tá? Mas o primeiro é aqui, ó. Mesmo que a gente ainda fale que é pra gente, aí tu fala assim, cara, fulano podia estar aqui, mas a palavra é para mim. A palavra, ela tem a prerrogativa de não voltar vazia e fazer o que ela é apta, né? Porque ela, na minha vida, ela tem trazer transformação. Eu sendo cristão de 30 anos, 40 anos, sendo que for presbítero, diácono, pastor, seja quem você for, a palavra ela tem que vir para você, ela tem que trazer porque transformação. Porque eu preciso me expor a ela. Quando eu me exponho a ela sempre, independente da quantidade de tempo que eu tenha, ela vai me transformar. Você pregando, a palavra tem que cortar para você, mas mesmo ainda cortando para você, eu tô falando no sentido assim, no geral, como comunidade ou como igreja, a gente sempre vai pensando no outro. E é o que eu falo pro pessoal, gente, a gente não vai pra igreja, ou eu vou fazer a obra, eu não vou fazer por causa de mim, não, eu vou fazer pra ele, porque tudo é pra ele. Até da questão de igreja, quando eu falo com o pessoal assim, vai fazer visita, mas faz pra ele, como se você estivesse falando pra ele. Porque Jesus fala assim, se você tiver, né, quando você vai lá nas bem-aventuranças, você vai ver Jesus fazendo algo pros outros, é como se estivesse fazendo pra ele, não é pra você. Tu tá entendendo? Então, tudo é voltado pra ele. Então, cara, se eu tô ali visitando um enfermo, é pra ele. Então, cara, e há uma dificuldade. Eu não fui esse ano no Natal e nem no Novo. Meu pastor, tu não foi. E há uma necessidade. Ano que vem eu vou ter que fazer um planejamento para estar no Natal e no Novo dentro do hospital, porque ninguém está no hospital nesse período. É verdade. Ninguém. Nos outros anos eu fiz, mas eu tenho que ver com o hospital, eu tenho que ver algumas coisas. E assim, tá lá, sabe? Porque a pessoa tá no Novo lá, todo mundo se divertindo e o cara tá no meio do hospital. A pessoa no Natal tá lá, todo mundo reunido com a família e o cara tá lá no hospital. Então assim, foi o chamado que Deus me deu. Então eu estou compartilhando isso. E a gente precisa fazer isso. E você está gerando discípulos. Eu preciso fazer dentro disso. Sim, porque a intenção sempre foi essa. De o quê? Cara, eu só posso... E outra coisa, eu só posso dar o que eu tenho. Não estou falando que você
não vai ter problema. Porque existe gente que tá aqui no grupo aqui, a pessoa vem conversar comigo, eu falei, cara, mas não é só tu que tem problema não, mas tem hora... E até porque é uma batalha sobre isso. Exatamente. Todos os dias, cara. Os ambientes, né, onde entra... Tá um lugar de morte também, isso tá? aí. Um lugar... De opressão. É aquilo que eu te falei assim, Deus ele tá no controle de tudo. A vida e a morte é dele. Mas ali paira um espírito de morte, sabe? Sim. Então, assim, eu entendo que... Existe uma luta ali entre a vida e a morte. Exatamente. Então, se o diabo ele foi até presente de Jesus para falar de Jó, tu imagina como é que ele fica. Então, cara, na questão espiritual, é um lugar que, assim, de opressão, um lugar de opressão. Sim. E a maioria das pessoas que estão hoje enfermas, e a gente sabe disso, isso aí, tanto espiritualmente falando ou comprovado cientificamente, a doença veio da alma, veio de algum sentimento, de alguma câncer, principalmente, se a gente for ver a questão do que a pessoa está vivendo. A Bíblia fala sobre isso, cara. Então a palavra fala sobre isso. A tristeza faz secar até os ossos. Até os ossos. Então, espírito abatido. Se a pessoa hoje, que nem assim, se ela está passando por alguma situação, ou ela chegou a também estar nesse nível, algumas pessoas, acontece acidente, a gente sabe que tem coisa que há uma fatalidade da vida, ocorreu, mas tudo é permissão de Deus. Mas existem pessoas que estão no hospital que você consegue ver a opressão, você consegue ver que ali a pessoa, só que não só essas pessoas, mas pessoas também de Deus, cara. Eu já me deparei com pessoas de Deus, que o Senhor levou as pessoas no hospital, que a gente já teve experiência assim, mas tu vê uma diferença enorme daquela pessoa que serve e de quem não serve. A pessoa no leito de morte mesmo, que a gente está ali, principalmente em São José hoje, as pessoas tem a oncologia, vai entrar a rádio agora, e às vezes as pessoas fazem o tratamento e não são curadas, mas são curadas da alma. Sim. Então a maior cura antes do físico aqui dentro. É meu encontro com Jesus, cara. Sim. Vai ligar o mundo inteiro e perder aquilo que eu tenho mais importante. Então assim, Deus tem poder para curar? Tenho, eu creio. Todos os dons que Deus, que eu falo pro pessoal, eu creio. Eu creio no dom de profecia, eu creio no dom de cura, eu creio. Só que eu só não posso me basear só nisso, só nos dons. Tem que me basear nisso aqui, na palavra. É ela que é. Deus tem poder para curar. Aconteceu, vou te falar uma coisa que aconteceu, eu não sou nem de falar isso. Na última quinta-feira que eu preguei, foi no ano passado, eu preguei em dezembro. Trouxe uma palavra na igreja. No final, Deus me tomou de um jeito que eu nunca fiz isso na igreja. Eu fico horrorizado, assim. Mas, assim, eu juro pra você. Eu até falei, o pessoal até ficou brincando. Eis que te digo. Eu falei, para com isso, gente. É muito sério. Porque quando a gente estava acabando, estava ministrando, o pessoal estava indo lá na frente, Deus mandou falar para algumas pessoas. E eu comecei a falar coisa que Deus mandou falar e as pessoas estavam vivendo. E eu nunca tinha feito isso na igreja. Nunca tinha feito isso aí. E hoje tu vê, tem uma galera aí. Como é que se diz? Fala, identidade, CPF. Cara, qual o princípio disso? Não. Eu entendo o seguinte, Deus ele usa. E a maior profecia, aí eu falei, eu vou estudar mais uma vez, vou dar uma lida, vou lá em Coríntios. A maior profecia é o dom de profecia, não é os outros dons. Só que a profecia tem que ser de Deus, não é do homem. E eu não tenho que me gloriar. Aí, tipo assim, Deus vai te usar. Se vai usar de novo ou não, eu não tenho que estar preocupado com isso. Não é assim, a gente coloca Deus ao nosso serviço. Senhor, me dá uma palavra aí para profetizar na vida de fulano. Eu acho que esse é o maior perigo. Sim, hoje não, mas da hoje profecia você hoje... sempre ter que ter... As pessoas acostumam com isso. Sim. Deus só agiu no culto se teve profecia. Se tiver uma profecia. Não, a palavra, para mim, a maior profecia não é a palavra. Sim. Se vai acontecer ou não, é isso que eu tô falando. É Deus que determina. É isso aí. Porque assim, eu falei até com o pessoal, eu faço parte também da equipe hoje de intercessão na igreja. Aí eu falei assim, quantas vezes Deus não te usa na intercessão, irmão? Deus está falando contigo para falar com a pessoa. Sim. Deus quem está falando não é você, é o Espírito Santo. E você está orando por ela, está falando coisas que só ela sabe. Quem é que faz isso? Mas quando a pessoa... Só que é diferente, quando você faz muito isso aberto... E eu, no período que eu estava lá no início da carreira, eu vi muito isso. Não que eu não queira, não estou falando assim, Deus... Eu só falei assim, Deus, eu estou aqui para te servir. Eu nunca fui um pregador. Tem gente que é pregador, tem gente que gosta de... E até porque dom é irrevogável, tá, pastor? Sim. Tem pregador aí que o cara vai pregar hoje, ele sai da igreja, daqui a 10 anos ele voltar, ele vai pregar do mesmo jeito. O dom está com ele. Agora a unção é outra coisa. Isso aí. Só que eu entendo, que aí o que eu falo pro pessoal, Deus usa vaso sujo, usa quem ele quer, da forma que ele quer, da maneira que... Quando Deus tem um propósito, pastora, às vezes tá lá, o cara tá todo... Porque acontece. Tem gente aí, a gente vê. Tanta gente... Aí o cara traz uma palavra, as pessoas... Por quê? As pessoas estão sedentas. As pedras já estão clamando, as pessoas estão sedentas.
mas a palavra de Deus não volta vazia, porque Deus não é fiel a mim. Sim, é a fiel à palavra que sai da minha boca. Sim. Então, quando eu lanço a palavra de Deus, se eu estou falando da palavra de Deus, mesmo que eu seja o pior cara, o cara mais errado do mundo, só que por algum tempo, que Deus não vai permitir. Isso aí. Vai acontecer, peraí, pro meu fim, pro meu propósito, eu vou permitir, vontade permissível. Sim. Mas qualquer coisa em oculta, Deus vai, nada que esteja oculto não vai ser revelado. Então, peraí, o cara é um... Até porque também a Bíblia, ela se cumpre. Vão vir falsos profetas. Sim. Vão vir pessoas que vão falar no meu nome. E aí, quando tiver um grande lá, né, um grande acerto com Deus, mas Senhor, no teu nome, eu profetizei, eu falei em línguas, né? Expulsei demônios, eu curei. Opa! Fez isso tudo, mas para a honra e a glória de Deus, não para você. Exatamente. Apartai-vos. Não conheci, praticou a iniquidade, cara. Aqui, ó, fiz isso tudo, mas não é o dom que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é aquela salvação. O dom é só e o dom é de Deus. Isso aí. Deus te deu, é dele. Então ele faz da forma. É claro que a gente precisa. Aí entra aquela questão do temor hoje, que eu ainda. Hoje eu falo muito com o pastor. Às vezes a gente perde um pouquinho esse temor. Quando entra a questão de temor, não é ter medo, mas é ter um respeito da liturgia, da doutrina, do culto, né? De tudo aquilo que é de Deus. A gente hoje, né? Antigamente eu era pequeno, quando eu chegava na igreja e tivesse alguém orando, eu não entrava. Hoje não, de estar orando, entra todo mundo, vai no banheiro e tal. Tô falando que isso vai deixar a pessoa, que Deus não vai deixar de amar ela, ou que ela não vai pro céu por causa disso. Aí eu também não posso colocar um negócio muito santo, né? Porque no Antigo Testamento o sacerdote era só ele que entrava e tu já viu, soava, já era, deu ruim pro cara. Isso aí. Se suasse, já morria. Então hoje, olha como é que às vezes a gente se apresenta hoje. Então assim, a gente também não pode levar ao pé da letra algo muito... é muito sangue, o negócio é muito... Não, Deus conhece o nosso coração. E todo dia eu tenho que reconhecer que não sou eu, é Ele. Quando eu entender que é Ele, agora quando eu falar que sou eu, já era. Já muda o contexto, sabe? Só que pessoas ali, Deus vai usar, porque pessoas estão clamando, estão necessitadas, precisam, escutam a voz deles, estão sensíveis. Deus não rejeita o coração quando ele está quebrantado. Quando você declara uma palavra, a pessoa está com aquele coração, mesmo que o cara às vezes, eu vi um testemunho de um pastor, não sei o nome dele, Hernandes, alguma coisa, não me lembro, é um cara antigo. Hernandes Dias Lopes. Eu acho que ele é um cara muito antigo. E ele deu um testemunho que ele era viciado em pornografia, cara. Eu vi o testemunho dele e falei assim... Hernandes Dias Lopes, É isso aí. Aí ele falou assim... Ele falava que ia existir um conflito da alma dele com o espírito, né? A carne e o espírito. Aí ele orava, ele falava assim... Mas Deus, eu vou pregar hoje, mas eu tô imundo. Ele falando com Deus, olha só. Eu vi o testemunho ele falando assim... Não, hoje eu não vou pregar, não. Não vou. Eu sei que eu tô errado, então. Mas ele ia lá e pregava. Aí, milhares de multidão, as pessoas se convertendo, Deus curando. Aí ele voltava e ele falava assim... Deus, o Senhor me usou. Então existia esse conflito, ele não entendia isso, mas aí ele fala assim, cara, não era por mim, é porque Deus tinha um propósito com aquelas pessoas, eu só era a boca de Deus ali, mesmo todo errado, só que ele entendeu que ele precisava mudar, claro. E aí ele falou, não, por quê? Senão Deus ia me matar, eu ia morrer. Então, sabe, pastora, dentro desse contexto, hoje, perfeito, só houve um, né? Bom só houve Jesus, a gente como cristão, o propósito hoje da igreja, que eu acho que, eu falo muito com o meu pastor, a liderança em tese em si, eu acho que elas precisam ser mais unidas, é muito ego, é a minha igreja, é o meu ministério, o meu reino, né? É o meu reino, sabe? Então, existe uma promessa. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Teresópolis, já deve ter uns 15 anos, eu tô há 27, não, tem uns 20 anos já, uns 15 ou 20. Você vai lembrar da torre de oração. Existem profecias para Teresópolis que o avivamento sairia daqui, do Brasil, sairia de Teresópolis. Exatamente. E por que ainda não saiu? Por que não aconteceu? Tu tá entendendo? Então, assim, pessoas não só na torre de oração falaram, mas pessoas de outros países falaram, olha, Deus está me mostrando uma cidade alta, de monte, uma cidade alta no Rio de Janeiro, que é um monte. Opa, peraí. A cidade que tem lá o dedo, tem a mão de Deus, não sei. Aí eu falo assim, falei,
Deus é homem para que minta e filho do homem para que não se arrependa. Só que porque Deus não fala só com uma pessoa. Quando é que com uma pessoa só, não. Deus falou com pessoas em lugares diferentes e falou com pessoas fora do Brasil. Que não tinham conexão umas com as outras. Do avivamento. O avivamento, assim, é o despertamento. Eu creio que assim, é o despertamento. Só que eu acho que assim, existe essa questão dos interesses próprios, entendeu? Que às vezes as igrejas, sabe, sou eu, Sim. o meu ministério, é o meu jeito. Então isso ainda foge um pouco daquilo que Deus tem pra gente, sabe? Mas fulano de tal lá não me ajudou, eu não vou porque fulano de tal não fala, sabe? Eu fico, entre a liderança eu vejo isso, eu não tô falando, é o que eu tô falando, os líderes podem errar, as pessoas podem errar, mas eu tenho que ter um coração misericordioso, não é porque o cara errou comigo, eu vou ter que, não, o cara fez comigo, eu vou ter que, aí eu vou, faço. Quando Jesus fala que dá o rosto, o sentido é literal, não é o sentido de literal, desculpa. Né, quando alguém bate no teu rosto, você vira o teu rosto. Não é isso que Jesus está falando ali, de bater, literalmente, você vir bater no outro rosto e fazer a mesma coisa. Não, Jesus está falando assim, cara, se alguém bater em você, você vai lá, seja cordial com ela, faça o que ela não fez com você, ajude ela, sabe? Vá e seja o oposto dela, entendeu? Se ela te bateu, vai lá e peça perdão, né? Se humilhe ou vai lá e ajude ela. Então, às vezes, a gente sabe, a gente está num contexto que a gente vive o evangelho, que é o meu evangelho. É o que você falou, é os meus pontos, é o meu princípio, né? E é aquilo que eu falei, a gente sempre tem que respeitar todo mundo, né, pastor? Eu acho que, mesmo que ainda um líder erre, é aquilo que eu falei, que não quebre princípio. É como se fosse um trabalho também. Se eu estou dentro de um trabalho e não estou satisfeito, eu vou prejudicar o trabalho. Né? Cristão falando mal do patrão, que o patrão não sabe. Então, são coisas... a gente lá na intercessão, a gente recebe alguns pedidos de orações. Dentro das orações que a gente fala, Senhor, se há uma oração contrária aqui, que é algo que não é da tua vontade, não faça. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, hoje, Senhor, mata ele. Faz tua justiça. Faz tua justiça. Sabe? Coisas que eu falei, caramba. Que ele veja, Senhor, que tua mão tá Senhor, comigo. Não é? Não, guarda do juízo, tipo assim, não, Deus do exército, né? Tempo esgotado, cara, viu? É 1h30 já, né? É isso mesmo? Meu Deus do céu. 1h30. Ele vai fazer 2 edições até. Mas assim, porque quando a conversa flui é bom, né? Não, Mas Deus até direcionou, né, esse tempo hoje de conversa e tudo. Você vê que Deus vai direcionando como Ele quer. Sim. A gente falou muito hoje no contexto assim da visão de vida, do que até o teu ministério, a missão, Sim. tem trago sobre você, né? E a trupe é aquilo que... E assim, o legal, só para até terminar aqui, tem pessoas lá em Xerém que eu já tô com um grupo em Petrópolis, como eu te falei, em Friburgo. As pessoas estão começando a vir para cá, até porque é um desejo no meu coração. Sim. Deus conhece o meu desejo. Eu tenho 2 desejos aqui. Hoje a trupe ser como fosse uma missão dentro desse contexto de palhaçaria. Sim. Existe hoje Giovanni Si, existe... Aí, nesse dia que eu estava te falando que eu estava orando, que Deus estava ministrando essa palavra comigo nas Três Cruzes, aí Deus falou um negócio comigo semana passada e falou assim: nunca foi minha intenção e nunca será. Não estou fazendo e não estou nem para querer ser alguém, tá? Muito pelo contrário. E eu tenho até muito temor em relação a isso. Eu falei, Senhor, será que eu sou capaz para isso? A dúvida é só essa. Mas não sou eu que faço, é Deus que vai capacitar. E aí Deus falou assim para mim, Deus falou comigo, eu não consegui dormir. Eu fiquei de quarta para quinta sem dormir. E eu orando e Deus me dando a palavra e eu orava. Aí Deus falava assim comigo, eu vou te levar em lugar que tu nunca foi. Por causa do projeto, não por causa de mim, não por causa daquilo que Ele colocou no meu coração. Eu vou te levar em lugar que você nunca imaginou. Eu falei, aí eu assim, aí minha mente, tá? Aí eu assim, não, Deus. Isso é coisa da minha mente. Aí Deus vinha e falava comigo. Aí eu falei assim, mas Senhor... Aí eu voltava na minha idade. Pô, tem 50 anos, já tô velho, não tem mais nada pra dar não. Meu negócio é isso aqui. Ele falou, não. Eu vou fazer. Eu falei assim... Aí eu falei assim, Deus, se você tá... Aí eu fiz prova quando eu falei assim, se o Senhor tá falando comigo, me dá uma resposta. Na quinta-feira meu pastor pregou, Deus tem resposta pra tua vida. Foi a mensagem que ele trouxe. Eu tô com ele, mas ele não me fala o que ele vai pregar. Ele não me fala, Marcelo, hoje eu vou pregar isso. E aí quando ele fala assim, olha, aquele que buscou, aquele que estava orando e Deus falou, Deus está dando a resposta. O que ele falou, ele vai fazer. Eu falei, pô, pá, eu tô orando pelas pessoas na igreja, às vezes tal.
eu fui o primeiro cara a ir pro altar. Eu falei, peraí, Deus. Então, sabe como é que Deus... O dia pastor estava pregando, eu falei assim, Deus... Aí eu tava orando no culto, falei assim, Deus... como é que eu preciso ser igual a você? Eu preciso, né? A gente fala que Cristo tem que viver em nós, e a gente às vezes... Como é que qual é o meu procedimento? No modo de falar, no modo de agir. Eu preciso viver isso. Eu tenho que ser... A gente fala tanto que quer ser igual a Cristo, mas a gente não é. Como é que eu nem que for o mínimo. Aí o pastor vai e ministra sobre o quê? Aquilo que eu estava orando. Então, assim, a gente precisa... E Deus, tipo assim, eu falei, Deus, fala comigo. Responde. Deus, de uma forma, eu falei, Deus, eu preciso escutar a tua voz. Na palavra, Deus falou o que eu orei, ele falou. Eu falei, pô, peraí. Aí eu, tá entendendo? Então tem coisas que a gente... Falei, eu preciso. Então eu falei, se vai fazer ou não, eu só falei assim, aí entra lá o contexto lá de Isaías 6, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim, se estiver aqui, Deus sabe o desejo do meu coração sempre. Meu pastor mesmo já falou, tá chegando um tempo, eu falei, cara, mas eu não sou mais, a gente precisa, e aí sim, aquilo, Deus, ele coloca o chão para eu pisar, né? Eu tenho que pisar e ele vai colocar o chão. Então assim, Deus quer fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Ele vai mover o que eu não posso. O que eu posso, eu tenho que fazer, né? Então Deus vai dar, é o que eu falo, a mesma coisa lá no hospital. O que você está fazendo aqui, tratamento, Deus vai usar os médicos, eu falo isso muito no hospital. A tua parte tu tem que fazer. Remover a pedra é com a gente. Entrar dentro do barco, às vezes, e sair dele é com a gente. Não é Jesus que vai fazer. É eu, a atitude tem que vir de mim. Agora, o sobrenatural, o milagre, é com ele. Aquilo que eu não posso, já não está na minha mão, Senhor, contigo, né? O que queres que eu te faça? Levanta e anda. A cura, tem fé? Levanta. Jesus está mandando levantar. O cara teve que levantar para ser curado. Então Jesus fala assim, tu tá salvo. Não, Jesus fala, antes dele quer ser curado? Levanta. Opa, atitude, levantou, né? Tomou posição, né? Se ergueu. Pô, não consigo andar. Levanta. Anda agora. Faz a tua parte, né? Eu vou contigo. Então é isso que a gente precisa entender. Eu entendo que Deus trabalha 50%. É verdade. Mas tem a nossa parte, né? Se a gente eu queria, assim, que... Olhando para aquela câmera ali pra gente terminar esse tempo... que você falasse, assim, uma dica para uma pessoa que hoje se encontra abatida e precisa recuperar a alegria. Porque você, né, tem trabalhado com alegria. E às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo sentir mais alegria. É assim, o que eu poderia falar, pode falar, falar, né? Assim, antes de falar, eu só quero ler só o texto que eu separei aqui pra gente, que é o texto que eu uso como dentro do projeto. Um texto que eu, assim, amo, do apóstolo Paulo, que é em 1 Coríntios 9, versículo 22, ele fala assim, tá falando pra ele, né? O meu intuito sempre foi trazer o amor de Jesus de uma forma lúdica, de uma forma alegre, quebrando o gelo, né, alguns protocolos, né, trazer essa alegria que está em nós, não isentando as nossas lutas, porque a gente precisa ser sempre verdadeiro também. Claro que a gente não vai falar dos problemas, mas a gente precisa sempre superar e falar que tudo vai dar certo, que é isso, sabe? Existe um Deus que está no controle de tudo, aí a gente fala, tudo vai passar. Ricardinho cantou aqui. Mas o apóstolo fala assim, ó, fiz-me como fraco para os fracos. Quando tá falando de fraco, tá falando daquele que tá cansado, aquele que tá desanimado, aquele que tá triste, né? Aquele que tá sem esperança. Sim. O fraco, ele não tem força para caminhar, de repente para se alegrar. Até para se alegrar você precisa estar forte, né? Quando tá fraco, tu tá triste, tá? Aí ele fala, para ganhar os fracos. O apóstolo Paulo, ele se faz como um deles para trazer a confiança e para trazer algo que ele tem para despertar e neutralizar aquilo que eles estão vivendo. Aí ele fala, fiz-me de tudo para todos. Cara, os meios, cara. Assim, se ele tiver... em outras traduções, existem traduções, né, que o pessoal fala que ele se fez de louco para ganhar os loucos, né? Já estou a tradução. Então ele se fez como aquela pessoa. Ele esteve no meio daquelas pessoas, mas ele mostrou para eles que, mesmo ele podendo estar naquele estádio também, porque ele esteve, ele superou. Entendeu? Em tudo. Aí ele fala, aí ele usou de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, o contexto hoje que eu vivo da palhaçaria é poder fazer chegar, né, usar de todos os meios. A palhaçaria é um meio que hoje me abrange, sabe, me impulsionou a chegar nas pessoas, né? Aí fala, por todos os meios, aí eu vou usar tudo que eu tenho dentro
desse contexto. Aí, hospital, é onde que eu te falei que eu tenho porta aberta para tudo, a gente consegue chegar em tudo que é lugar. Eu não preciso chegar falando que eu sou de Cristo, mas aonde eu chego com um palhaço, eu quebro aquele clima, eu quebro aquele protocolo, e aí depois eu consigo trazer a palavra para chegar a salvar alguns, para falar do amor de Deus, porque o intuito sempre é falar do amor de Deus. E aí de que forma? Mostrando aquilo que eu tenho. O que eu tenho? O que eu tenho de mais valioso? É Deus na minha vida. E mostrar para a pessoa que, mesmo que ele ainda esteja num momento difícil, né? Mesmo que ele ainda esteja num momento de dificuldade, enfermidade, às vezes até para a morte, que aí eu preciso que a morte é só uma passagem. E a gente, como cristão, a gente sabe disso. A gente está passando para um outro estado, a gente está começando a vida com Cristo. A gente acha que terminou. Não, a gente está iniciando aquilo que Deus tem preparado para a gente. Então é mostrar que aquilo que, mesmo que eu ainda perca aqui, eu vou ganhar algo muito maior que está reservado para aqueles que creem em Jesus, que é a salvação. Né? E a alegria do Senhor, é ela que vai fazer, né? Ela vai do fraco, né? Onde há fraqueza, que eu estou forte. Entender que e é no momento mais de fragilidade que a gente vê mais a Deus. É um momento que a gente se lembra de Deus. É um momento de luta, de enfermidade. A gente, né? No momento alegre, a gente pode até lembrar de Deus, mas meio que parece deixa Deus, mas a gente fica alegre e tal, mas tipo assim. Mas quando a gente está passando, às vezes, pelo vale, entendeu? Pelo momento desse, é onde a gente leva nosso pensamento ao Senhor, e a gente acha. Mesmo que a gente ainda, alguns possam até botar a culpa nele, tá? Mas a gente vai lembrar dele. Exatamente. No dia da nossa aflição, no dia da nossa luta, da nossa angústia. Mesmo aquele que às vezes fala que não crê que é Deus. Ele, em algum momento ele vai ter que culpar alguém. Mas mesmo que ele possa até culpar Deus. Mas se ele entendeu que Deus está no controle de tudo, e aí sim a trazer a palavra de esperança, de fé, que a gente, dentro do contexto, ela precisa entender que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E a última palavra sempre é dele. Deus tem poder para curar? Tem. Vai usar os médicos ali, tem hora que ele vai usar, através da cirurgia, dos remédios, dos medicamentos. Mas ele tem poder para curar. Por que Deus não cura tanto hoje? Às vezes é porque falta a minha fé. Eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio. Só que muito mais do que crer na cura física, eu preciso ter a minha cura no Senhor, a minha salvação. Porque o maior milagre é a vida eterna, né? A salvação para a vida eterna. O maior milagre que Deus tem. Então, assim, quero deixar para todo mundo assim que está triste, que está abatido, que está passando por alguma dificuldade, que ainda há esperança. E mesmo que ainda uma árvore possa estar cortada, ao cheiro das águas. Ainda o cheiro das águas ela produzirá o seu fruto na estação própria. Ela vai produzir. A gente lá no ano passado estava lá na igreja, a gente viveu o ano do crescimento, crescemos 300%, pastor. A gente tinha 100 pessoas na igreja, a igreja está dando 400, 500 pessoas. Aí Deus vai, revela, pastor, a gente estava orando e tal, o ano do renovo. Renovo quer dizer poda. Poda. Podar não é arrancar, é cuidar, é acertar, é conservar. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado aí, pastora. Eu queria agradecer esse tempo, né? Tão profundo, tão precioso. Porque eu tenho certeza que isso vai ativar pessoas que precisam ser ativadas, sim, né? Liberar toda a palavra que foi liberada. Eu queria te agradecer esse tempo, porque eu sei que o teu tempo é precioso, né? E com tantas demandas que você tem, você aceitou, né, o convite para estar aqui e a gente poder estar levando esse tempo de ativação. Tá, eu que agradeço aí, né? Deus abençoe o ministério da pastora, amém, toda a equipe, né? Que todas as pessoas que vierem aqui para esse podcast possa ser um referencial, pode ser uma luz, né, na vida das pessoas, que possa trazer esperança, que possa trazer o amor de Deus e a salvação acima de tudo, que é a mais importante para as nossas vidas, é levar as boas novas, né? Falar que o nosso Senhor, Ele, né, toda a honra, toda a glória seja dada sempre a Ele, que seja Ele, né? Que não seja nós, mas que seja sempre Ele em nós, né? Amém. Que Deus abençoe. A gente vai olhar para lá, vai despedir, gente, obrigada. Que vocês compartilhem aí, porque vale a pena pessoas estarem, né, recebendo essa palavra e sendo edificadas com esse testemunho, que tudo foi colocado aqui. Bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe. Procura nós lá, Facebook. Grupo nós aí.